E boa noite, pessoal. Aqui estamos com a nossa live sobre remuneração diária, percentual, qual que a gente vai escolher, como que a gente vai escolher. E a gente teve essa aula no Valorodonto ao vivo. Vou deixar vocês entrando, enquanto isso eu vou colocando o tema da live aqui pra gente. Lembrando, galera, e Joyce, e Mari, lembrando que a gente vai ter um sorteio maravilhoso da aula do professor Edson, que é a aula ao vivo dele, tá? Um curso incrível que eu fiz. E que, assim, cara, pensa num curso bom. Do que vocês pensaram em curso bom? É bom. E aí, Mari? E aí, Brenda? Tudo bem com vocês? Pedro? Deixa eu escrever aqui. Top. Eu vou fixar aqui o comentário. E aí, galera, manda essa live aí pra quem você conhece que é dentista já também, que vai formar também, pra gente entender quais são as melhores formas de remuneração, tá? A gente tem entre as formas que a gente tem de remuneração hoje, são as principais, a diária e percentual, e a gente entender o que vai atender a gente melhor, como que isso vai atender a gente melhor, e ver quanto tempo. Deu, gente? Me fala se tá bom. Tá sem som? Deu? Vocês estão me ouvindo? Ixi, peraí. Voltou? Voltou? Ah, agora deu. Top, gente, top. Vou deixar vocês entrando aí. Galera, mais importante, pontos importantes dessa live que eu vou repetir. Ponto número 1, vagas do Valorodonto estão abertas. E a gente tá com um cupom de 30% de desconto pro Dia do Consumidor, tá? Ponto número 2, gente, tem o sorteio de uma aula presencial do professor Edson, que você tem que estar aqui na live e você também tem que comentar na foto, da última foto do meu feed, tá? Só vai valer para quem comentar na última foto do meu feed, fechou? Então, galera, comentem lá, porque a gente vai sortear entre os alunos ativos do Valorodonto, tá? Isso é extremamente importante. Então, galera, qual que é o tema nosso hoje? Brenda, ainda tá valendo cupom de 30% e só vale até o final dessa live. Então, se quiser entrar, gente, 30%, sério mesmo. Nem eu tô acreditando. Mas só vai valer até o final dessa live. Ei, Rafa. Então, bora, galera. Bora começar nosso tema, que ele é gigante. E a gente vai falar dos tipos de remuneração que a gente tem dentro da odontologia. Quem tava dentro do Valorodonto Experience, que foi no sábado, já viu essa aula, mas eu fiz algumas alterações pequenas, mas que são representativas, considerando os fatores que foram discutidos dentro da própria aula, né? Principalmente o fator imposto de renda, para que a gente possa fazer uma mensuração mais correta. E vocês aprenderem a discernir e colocar parâmetros para vocês decidirem qual que vai ser a melhor forma de remuneração. Vai ser diário? Vai ser percentual? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que tem que existir parâmetro para a gente decidir se uma forma de remuneração vai ser boa para você ou não. Então, para isso, primeira coisa que a gente precisa saber é de plano de carreira. Cara, qual é o plano de carreira que é mais adequado para mim? Fechou? Lembrando que a gente tem hoje, dentro desse perfil de remuneração, a gente pensa em clínicas, consultórios e a parte que você trabalha para terceiros, ou seja, terceirizado. Por exemplo, eu tenho dentistas que trabalham para mim, então eles são terceirizados, beleza? Então a gente tem que pensar nessas três formas. A gente tem clínicas, tá? Que a gente pode trabalhar em consultórios, ou ter um consultório, e você vai ser o terceiro que vai trabalhar, beleza? Então eu vou colocar aqui os 3 perfis de carreira para vocês entenderem. E eu vou compartilhando aqui a tela com vocês. Aqui no Instagram é um pouquinho diferente do que um Forms, do que um Teams, mas dá pra gente partilhar aqui, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender, perfil de carreira, consultório. Qual que é a diferença, gente, de um perfil de consultório para um perfil de clínica, tá? O perfil de consultório, ele tem que ter muito menos gestão, tá? Ele tem que ter uma equipe muito mais enxuta. A gente pensa aí no máximo numa equipe de 3 pessoas,
uma secretária, uma SB e uma CRC e o dentista, fechou? Dentro do consultório, gente, vocês vão ter muito menos despesas. As despesas hoje no consultório, elas muito difícil vão passar ali dos 50 mil reais. Então, são despesas muito mais leves. O aluguel é menor, porque são menos cadeiras, né? A equipe, a remuneração para a equipe é muito menor, porque é bem menos equipe, entende? Por exemplo, o ar-condicionado é muito menos, porque são no máximo 2, 3 ar-condicionados. Então, os gastos, os custos fixos são bem mais baixos. Então, a gente tem que ter essa consciência que o consultório é muito mais leve que uma clínica. Automaticamente, também, o faturamento vai ser menor, porque um consultório a gente pensa ali no máximo de 2 cadeiras. O pessoal me perguntou lá dentro do Valor Odonto Experience, qual que seria o ideal, né? Pensa, Cacá, se tem uma cadeira só, um consultório é legal? É viável, mas pensa, enquanto você estiver fazendo uma avaliação lá, você não vai tá acontecendo procedimento. Então, hoje eu penso, para ter um consultório legal, gente, a gente pensa em umas 2 cadeiras. Porque enquanto você tá atendendo numa cadeira, você pode ter um dentista colaborador atendendo em outra, entende? Enquanto você tá avaliando uma cadeira, você pode ter um dentista avaliando em outra ou fazendo um procedimento em outra. Então, hoje eu penso que até mesmo dentro de consultório, a gente pode ter 2 cadeiras e ter um sistema leve, né? Pensando numa equipe enxuta de CRC, secretária e uma SB. Fechou? Então, o dentista também ele tem que ter ciência que ele vai ser o operacional, ele vai operar, então ele vai estar lá atuando como dentista no mocho, mas também ele tem que saber um pouquinho de gestão, ele tem que saber um pouquinho de liderança de equipe. Apesar de ser uma equipe menor, ele vai ter que coordenar essa equipe, tá? E isso é um desafio também, beleza? Tem boas chances de ganhos, a gente pensa hoje aí no consultório, a gente pensa que pode ganhar até 100 mil reais, né? Um faturamento de 100 mil reais, faturamento é aquilo que você recebe, tá, gente? Aquilo que você vende, que você vendeu para o seu cliente, mas sem ainda descontar as despesas, entendem? Então, faturamento é aquilo que você recebe sem ainda contar com as despesas. Lucro é aquilo que a gente tira, tá? Que é aquilo que a gente tirou todas as despesas, é lucro. E o que é receita? Receita é aquilo que entrou no caixa de verdade. Porque às vezes você faturou, vamos supor, 20 mil, mas você vendeu parcelado. Então foram 20 parcelas de 1.000. Então você teve de receita R$1.000. Entenderam? E lucro é receita menos despesa. Fechou? Então você vai ter sua despesa ali. Claro que vai ter uma despesa mais leve, porque é um consultório, então tá ok, tá? E a gente pensa em hoje uma margem de lucratividade de 20%, fechou? Materiais, normalmente no perfil de plano de carreira de consultório, ele é a sua maneira. As férias, né? Você deve fazer um provisionamento de férias, porque você vai parar de atender, então não vai ter ninguém ali atendendo no seu lugar, beleza? Então não vai ter ninguém ali fazendo o seu serviço, então você tem que fazer uma projeção dessas férias dentro do seu caixa. Você tem que fazer a projeção, por exemplo, de que você não vai estar naquele momento, fechou? E a gente tem que sempre pensar, poxa, se é um consultório, muito pouco provável que, vamos supor, que é o consultório da doutora Ianca, tá? Se é o consultório da doutora Ianca, se você morrer, se você aposentar, aquele consultório muito provavelmente vai acabar. Ele não vai ser um patrimônio, ele não vai ter uma marca, tipo, que vai ali durar muitos anos, que a gente pode vir a vender, entendeu? Porque se saiu a Ianca, normalmente o negócio ele perde valor. Então essa é a limitação do consultório. Mas o bom do consultório é que ele é leve, tá? E tem hoje um faturamento legal. E a gente pode pensar se tem uma equipe alinhada com secretária, CRC e a SB, a gente consegue ter um faturamento bem bacana. E qual que é a diferença? Deixa eu passar aqui para a clínica, tá? Qual que é a diferença de um consultório para uma clínica? Tá? A clínica, galera, ela vai se prender muito mais tempo de gestão. Ou você vai fazer a gestão, ou você vai estar no mocho pagando alguém para fazer a gestão. Não tem jeito, tá? As despesas são muito mais altas, não tem comparação. Porque a gente tem uma equipe muito maior. Ali a gente está falando de 2 a 3 SBs. Ali a gente está falando de uma equipe de estagiário. A gente está falando de uma equipe de CRC, de 3 a 5 CRCs. Então aí seu time começa a ficar grande. Então a sua folha começa a ficar também muito mais onerosa. Então o perfil de plano de carreira também de clínica, gente, a gente tem que entender que é muito mais desgastante na parte de gestão e na parte de liderança. Se você não quer fazer essa parte, você vai ter que pagar alguém para fazer, mas mesmo assim, você vai estar à frente do seu negócio. Não tem jeito, você vai ter que fazer uma reunião com esse gestor, né? Você não vai deixar ele tomar todas as atitudes que ele quiser sozinho, mas você pode contratar. Qual a remuneração média de um gerente, Cacá? Olha, ô Bruno, hoje a gente paga um gerente de R$ 2.500 a R$ 3.000, depende,
tá? E aí a gente pode colocar bonificações, metas em cima disso também, beleza? Isso a gente tá falando de um gerente administrativo, tá? Existem outros cargos de gerência dentro de uma clínica. Por exemplo, gerente clínico, tá? Que, por exemplo, hoje eu faço esse cargo que é o gerente clínico, que é o cargo que a gente pega e faz todo o contato com os dentistas. O gerente administrativo, ele fica com a parte administrativa. O que é isso? Folha de pagamento, organização de caixa, administrativo financeiro. E, na verdade, ele coordena a equipe, né? Porque tem subordinados para ele fazer essa parte. Mas o gerente clínico, por exemplo, normalmente ele costuma ser dentista, que é aquela pessoa que vai coordenar os planos de tratamento, que vai coordenar os materiais, que vai solicitar a SB que compre alguma coisa, entenderam? Então, tem outras gerências dentro da clínica. Fechou? O dentista, ele tem que entender que ele vai ter que sair do mocho em algum momento, não tem jeito, tá? A gente é responsável, eu falo a gente porque hoje o meu perfil, né, de plano de carreira é dono de clínica, então a gente tem que ter coragem para tomar decisões difíceis, conversas difíceis, né? Liderança não é fácil, viu, galera? E inicialmente a gente tem que pensar que a gente vai desprender muito dinheiro, diferente do consultório. Hoje a gente pensa ali numa média de R$3.000 o metro quadrado. Então, se a gente pensa numa clínica, uma clínica hoje tem uma média de 80, 100 metros quadrados no máximo. Né? Se for uma clínica, não, um consultório. Se for um consultório, ele vai ter ali uns 200 metros quadrados. Então, é só vocês calcularem aí o gasto que vai dar. Então, o investimento de uma clínica hoje é muito, muito alto. Então, você vai descapitalizar também muito, entende? Então, no início, logo de cara, o seu investimento dentro de uma clínica é alto. Então, você tem que pensar se isso é um plano de carreira que você deseja ter, que você deseja investir, entende? E se você tem essa grana também, isso é importante a gente pensar. Cacá, eu posso começar como um consultório e depois evoluir para uma clínica? Sim, nada te impede, tá? De você começar com um consultório e depois evoluir para uma clínica, né? Porque às vezes você vai começar pequenininho, mas o seu sonho é ser maior, mas às vezes você não quer crescer também. Às vezes você quer ficar com o seu consultório, né? A gente tem o exemplo da Malu, que ela tem um consultório dela lá em Floripa e hoje ela tem um faturamento super legal. E ela não quer crescer, ela quer ficar daquele tamanho. E tá ok, gente, não tem problema nenhum nisso, tá? Só que você tem que entender as limitações, os desafios de cada carreira. Dentro do Valor Odonto, galera, a gente destrincha isso muito mais. A gente fala de clínica, a gente fala de consultório, a gente fala de terceiros, que a gente vai falar agora. A gente fala de carreira militar, de professor, de SUS, de todas as carreiras que a gente tem. Se eu não me engano, são 10 que tem lá dentro. Representante comercial, franquias, tudo isso a gente destrincha, porque são carreiras com ramos diferentes. Mas aqui a gente está focando nessas 3, que é clínica, consultório e terceiros, beleza? E vocês vão entender que tem ramo para todo mundo. Às vezes vocês querem desistir da odonto, mas vocês não estão enxergando outras carreiras que a odonto te oferece. Então não precisa pensar só, eu vou ser só dentista do mocho. Não, né? A gente viu lá no Valor Odonto Experience, o Romero, que foi meu aluno, que é meu aluno no Valor Odonto, ele saiu da faculdade, ele ainda estava na faculdade, ele entrou no estúdio oral como estagiário, depois quando ele formou, ele já virou gerente, e agora ele tá abrindo o consultório dele. Isso aí em menos de 1 ano, entendeu? Então isso é extremamente importante. Deixa eu ver o que a Carla tá falando. Ele falou que quem dera tivesse tido uma oportunidade dessa na época, com certeza sairia na frente. Com certeza, Ana. Com certeza, André. Ana Freitas. Com certeza, Ana Freitas. A gente pensa assim, quando eu penso no que eu tô fazendo no Valor Odonto, às vezes eu paro e falo, cara, se eu soubesse disso tudo antes, né? E foi um dos motivos pelo qual eu fiz o Valor Odonto, é que se eu soubesse disso tudo antes, gente, meu Deus do céu, eu estaria em outro patamar. Então hoje vocês têm a oportunidade de saber de tudo isso que eu sei, né? De tudo isso que eu pesquisei, que eu estudei, que eu conversei com outros dentistas, faço curso para saber, e vocês têm a oportunidade de saber disso na faculdade. Então vocês têm que começar a ficar atento, né? Então eu tô aqui contando para vocês, quem dera se eu soubesse que a diferença de consultório para clínica, se eu soubesse a diferença de consultório para clínica para dentista que presta serviço. Isso faz muita diferença, gente. E o quanto antes você souber o plano de carreira que você quer seguir, melhor. Porque vamos supor que você quer, sei lá, você nem quer atender, e aí você fica lá na odonto sofrendo, pensando, cara, eu nem gosto de odonto, eu não gosto de atender. Mas tá tudo bem. Vocês viram o caso do Romero? Ele não gosta de atender. E ele entrou na clínica como estagiário de marketing, evoluiu para gerente e depois está abrindo a clínica dele. Pergunta quantas vezes ele atendeu. Ele não gosta de atender, mas tá tudo bem, ele ama o odonto, mas ele ama o odonto de outra forma. Entenderam? Ele quer ser gestor, ele quer empreender. Então tem essas opções. Vocês não precisam desistir da odonto assim
porque você não gosta de atender, ou porque você não gosta, sei lá, de endo, ou porque você não gosta de cirurgia e etc. Fechou? Então, o outro ponto positivo da clínica, a gente tem uma margem de faturamento maior, obviamente, a gente tem uma margem de faturamento que chega na casa dos 300 mil, né? Podendo ser mais com esse dono de clínica que faturam 500, 800, 1 milhão, gente, já viu 1,5 milhão. Então, tem dentistas que faturam muito com clínica odontológica grande e a margem de lucratividade é 20%, beleza? Só que vocês têm que entender, gente, que isso não vai ser do dia pra noite. Eu abri a clínica e agora ela tá faturando 300 mil. Não, isso é uma construção que dá um baita trabalho, né? Vocês estão vendo agora, eu, nos meus melhores amigos, eu posto isso sempre. A gente tá penando aí com o sistema e daqui a pouco a gente vai fazer o nosso comercial. Então, isso tudo é uma construção e que é um investimento muito alto, não só financeiro, mas também de tempo. Então, tem esse ponto negativo da carreira de clínica. A gente tem que investir a longo prazo. Demora mais, é maior, é mais pesado, entenderam? E a gente tem que pensar também que é um investimento de alto risco, é um negócio, né, gente? Nada mais arriscado que um negócio. Pode falir, pode fechar, pode acontecer alguma coisa. Então, seu dinheiro tá todo ali. Então, pode acontecer infinitas coisas para quem segue a carreira de clínica. E é arriscado, porque quanto maior, mais arriscado, tá? Apesar da lucratividade ser maior, é maior o risco, tá? O Pedro sempre fala dessa pirâmide, né? Que a estabilidade agora eu não vou lembrar, mas depois eu vou colocar essa pirâmide aqui pra vocês, que a gente tem que escolher 2, porque não dá pra escolher os 3, entendeu? Mas o mais importante é vocês entenderem que é de alto risco. Ter uma clínica hoje é alto risco, beleza? E o ponto positivo. Poxa, Cacá, só tem ponto negativo de ter uma clínica? Não, gente, tem muito ponto positivo. Qual que é o ponto positivo de ter uma clínica? A gente pode um dia sair do mocho. A gente vai ter uma independência a longo prazo, né? Por exemplo, eu quero ter filho, eu vou dar um tempo e a clínica vai continuar funcionando. Diferente de um consultório, que se a gente sair, a gente vai fechar, provavelmente, entendeu? É muito difícil a gente sair de um consultório com seu nome, né? Vamos supor, consultório da Mari. Você sair, ficar grávida e deixar ele aberto, não vai funcionar, né? Agora, numa clínica, não é a clínica da Cacá, é o estúdio oral, entendeu? E aí eu posso ter essa independência, mas, gente, essa independência ela tem que ser construída. Eu não posso dar a louca agora, por exemplo, e sair, agora eu não vou mais no estúdio oral, não, né? Porque precisa ter pessoas lá e pessoas treinadas. Então, eu preciso de gerente, eu preciso de um administrativo, eu preciso de uma equipe, hoje a gente tá com uma equipe de 10 dentistas, então a gente tem que ter uma construção. E não vai ser do dia pra noite. E essa é uma das maiores ilusões que o dentista tem, tá? Além de tudo, a gente constrói um patrimônio. Diferente do consultório, que quando, por exemplo, se eu morrer, se fosse consultório da Cacá, se eu morrer, acabou, entendeu? Você vai vender, não vai valer nada. Você vai desmontar aquilo ali e vai vender os objetos. Mas, se você for um consultório, por exemplo, o estúdio oral, quando eu não tô lá, é a mesma coisa, entendeu? Vale exatamente a mesma coisa. E é pra isso que a gente trabalha, né? Pra que a marca tenha a sua independência. Pra um dia você ou passar como para um sucessor, né? Que a gente fala que é um herdeiro, alguém que vai tocar aquilo ali, ou vender, né? Toda empresa, ela foi feita pra quê? Pra ser vendida. Então, um dia ela vai ser vendida e, se Deus quiser, valendo muito. Fechou? Esse é o plano de carreira de clínica, galera. Vocês têm algumas dúvidas sobre a clínica e consultório que eu vou passar para outra parte, que é a parte de terceiros. Alguém tem dúvida? Vocês estão me ouvindo, gente? É muito ruim falar sozinha. Live sozinha é muito diferente. Eu fico meio no papo. Pelo menos lá no presencial vocês balançaram a cabeça, né? Aqui eu já não sei. Me dá um feedback aí. Lembrando, galera, o cupom ValorOdonto30 tá ativo só até o final dessa live. Fechou? E essa live tá concorrendo a uma aula presencial de 4 dias do Edson. Fechou? Então fique aí que vocês vão concorrer a essa aula. Galera, aqui eu só vou aprofundar nessas 3 carreiras. Dentro do Valor Odonto, a gente aprofunda em todas as carreiras, né? Cada aula de carreira, se eu não me engano, eu acho que a menor aula de carreira tem 1 hora de aula. É muito, muito grande, tá? Quando saber que posso expandir, abrir outras clínicas? Amanda, então, quando sua clínica estiver muito redonda, cara, quando você não tiver dúvida que a clínica não precisa de você mais, que ela pode rodar sozinha, aí você abre outra. E quando você tiver uma lucratividade boa também, né? Já tiver tudo redondo, administrativo, financeiro, comercial, tudo redondinho, aí sim você pode abrir outra. Ou seja, eu ainda não posso abrir outra.
Fechou, galera? Então vamos para terceiros. Kaká, trabalhar para os outros é ruim? Não, gente, não é ruim, não é ruim. É uma coisa que eu quero que vocês tirem do coração de vocês. Trabalhar para os outros é ótimo. Se for o seu perfil, é ótimo, tá? Por que que eu, Carla, decidi não trabalhar mais para os outros? Por quê? O principal fato nem foi dinheiro, não foi nada disso. Foi porque eu ficava incomodada com os materiais e com a forma de gestão das clínicas. Mas eu nunca tinha tido a minha e nem sabia quais eram os desafios de ter clínica. Eu fiz isso na cabeçada. Hoje vocês não precisam fazer isso, beleza? Tenho vários amigos que abriram e fecharam e continuaram trabalhando para outras pessoas, porque não era o perfil deles. Já que a gente não precisa passar por isso tudo, se a gente puder conhecer, ter o conhecimento antes, então a gente vai ter o conhecimento antes. Então, quais são os pontos de ser um dentista que vai prestar serviço para outras pessoas? Primeira coisa, ela depende 100% da clínica que ela vai ser contratada, clínica ou consultório. Então, você vai depender de tudo. Isso é bom ou isso é ruim? Depende, gente. Isso é ótimo, que, por exemplo, a luz queimou do equipo. Você não vai lá e vai trocar a luz do equipo. Você vai falar assim, Kaká, a luz do equipo queimou. Então, a Kaká é que resolve. A dona da clínica, a gerente, a gestora é que vai resolver. Ah, o paciente não foi. Isso é problema da clínica. Ah, sei lá, acabou a luz e a clínica não vai funcionar. Isso é problema da clínica. A clínica lagou, problema da clínica. Entenderam? Ah, sei lá, aconteceu um BO com o paciente. Claro que vocês vão ajudar a solucionar quando é BO com o paciente, mas a responsabilidade maior é do dono da clínica, entendem? Mas ao mesmo tempo isso pode ser ruim, porque às vezes você vai trabalhar num lugar ruim, né? E às vezes os materiais não vão ser bacanas, às vezes a forma de remuneração também não vai ser bacana. Então tem alguns pontos negativos quando o lugar não é bacana. Então às vezes, por exemplo, eu já trabalhei em um lugar que a luz do foco queimou e eu fiquei ali uns 4 meses com a luz do foco queimada, né? E o que eu podia fazer? Nada. Mas era horrível para trabalhar, mas eu precisava trabalhar, então esse ponto é ruim, porque dava vontade de eu mesmo resolver. Eu até tentei resolver, mas eu não sabia na época, mas hoje eu sou especialista em consertar luz de foco, tá, gente? Então, assim, cara, isso por um lado é bom ou por um lado é ruim. E a gente precisa colocar isso na balança, beleza? Qual que é o lado ruim também de trabalhar para terceiros? Você não tem uma construção de patrimônio como você tem numa clínica, né? O consultório também não, mas você, no consultório, pelo menos você tem ali uma estrutura, você tem materiais, etc, que você pode vender. E aquilo lhe vale alguma coisa. Mas você não vai ter uma construção de patrimônio quando você trabalha para o outro. E eu coloquei assim, por meio da odonto, porque você tem que ter a disciplina e tem que ter uma gestão financeira, quando você trabalha para terceiros, muito alinhada, tá? O que é ter uma gestão financeira muito alinhada quando você trabalha para terceiros? Tem a tabela Start dentro do Valor Odonto, que ela faz o quê? Ela mostra para vocês a sua produtividade durante o mês. E ela mostra, ainda mais pessoas que trabalham em várias clínicas. A gente coloca lá opções de você colocar a forma de remuneração de cada clínica. Se é por diária, se é por percentual, se por percentuais diferentes. Então, lá dentro da tabela Start, a gente tem essas opções. Isso é maravilhoso. Por quê? Qual que é o maior erro do dentista que trabalha para terceiros, galera? Vocês sabem qual que é o maior erro? O maior erro é que cada dia vocês recebem de um jeito, cada dia você recebe de uma clínica e recebe de um jeito. Tem clínica, gente, que paga tudo no mês 10, no dia 10 do mês, por exemplo. Tem clínica, por exemplo, que paga a cada 15 dias. Tem clínica que paga semanalmente. E isso faz uma confusão no seu caixa que vocês não fazem ideia. Então, os dentistas, eles ficam totalmente descontrolados. E às vezes você vai perguntar pro dentista assim, cara, quanto que você ganha por mês? Você acredita que eu não sei? Porque cada dia eu ganho de um jeito numa clínica, então no final das contas eu nunca sei quanto que eu ganho. Vocês têm noção do perigo que é isso? Você não saber o quanto você ganha? Né? Isso é muito perigoso. Então, como vocês são prestadores de serviços, você tem que ter uma gestão do seu caixa muito top, entenderam? Vocês têm que ter uma gestão assim, fino da bola, profissional e pessoal, para que isso não saia do controle de vocês e vocês consigam fazer uma reserva de emergência e até mesmo investir esse dinheiro, porque vocês não estão construindo patrimônio. Lembra que o pessoal do consultório tem um patrimônio ali e a clínica mais ainda? Então, o que vocês estão fazendo construindo patrimônio? Vocês estão só gastando e fechando todo mês igual. Isso não funciona. Então, vocês precisam guardar um dinheiro aí, porque vocês não têm patrimônio. Entenderam certinho? Tá? Bom do prestador de serviço, as despesas fixas, né, as despesas com a profissão acaba sendo baixa. Às vezes é uma luva, né, touca, material de consumo, aí depende da forma como você vai trabalhar em cada consultório, beleza? Tem uma oscilação de ganhos, né?
Tem mês que ganha muito, tem mês que ganha pouco, não tem uma previsibilidade. Eu falei isso mais ou menos porque existe forma da gente prever, ter uma previsibilidade que é muito bacana, que é a tabela estática, a gente consegue ver ali numa média anual. Então, existe sim um sentido em quem é autônomo, né? Que presta serviço, a gente consegue sim ter uma previsibilidade ali de ganhos, mas não existe aquele ganho fixo ali, certo, né? Principalmente se a pessoa não trabalhar por diária, tá? Se a pessoa trabalhar por percentual. Médio prazo, né? Média de ganho a médio prazo. A gente pensa aí de 15 a 20 mil reais que um prestador de serviço tira, né? Isso eu já tô falando de acordo com a especialidade, beleza? Se a pessoa já fez uma especialização, ela já consegue tirar um pouco mais, beleza? Se parar de trabalhar, para de receber, então a pessoa precisa fazer também um profissionamento individual de férias, né? Um profissionamento, por exemplo, Cacá, eu vou tirar férias, então você não vai receber, então você tem que guardar um dinheirinho prevendo que um mês, então vamos supor, se você trabalha ali os 12 meses, tenta tirar um mês para guardar o dinheiro como se fosse um 13º para vocês, entendeu? Então fazer um provisionamento individual para quando for tirar férias, para quando, sei lá, acontecer alguma coisa. E aqui no Valor Odonto Experience eu ressaltei e vou ressaltar aqui com vocês. Dentro do Valor Odonto a gente tem um módulo só de seguros. Mas, gente, vocês precisam muito mesmo ter seguros. Isso é imprescindível, tá? Tanto dentistas já formados há muito tempo, mas, gente, dentista recém-formado, que acabou de formar e não tem seguro, né? Todo mundo deveria ter, vocês precisam ter. O que é esse seguro? É aquele seguro que é diário de incapacidade temporária, tá? Vamos supor, você tá lá no final de semana e você caiu e quebrou um dedo. Você caiu e quebrou um dedo, galera, acabou, você não vai atender. E se você é prestador de serviço, que aí a gente sabe que você parou de atender, você parou de ganhar, você não vai ganhar seu dinheirinho. Beleza? E o que esse DIT vai fazer, esse seguro? Ele vai te proteger, vai proteger o seu patrimônio, né? O seguro, ele não foi feito pra gente monetizar com ele. Ele foi feito pra você proteger o seu patrimônio. Porque se você quebrou o seu dedo e você é dentista, você não vai poder atender. Então, se você não vai poder atender, você vai ter que continuar pagando as suas contas do mesmo jeito. E aí você vai começar a fazer o quê? Queimar o seu patrimônio. Aquele patrimônio que você juntou, você vai começar a gastar. Entenderam? Então, a gente precisa proteger esse patrimônio. Como que a gente protege? Com o seguro. Porque se você quebrar o dedo e se você tiver o DIT e você tiver que ficar, vamos supor, 15 dias afastados, você vai receber do DIT esses 15 dias. Isso, ganhar não, receber, exatamente. Então, a gente vai receber por esses 15 dias aí que a gente ficou off. Vamos supor, o meu caso. Cacá, hoje você não pode atender por causa da questão do seu olho. Então, o que está acontecendo com você? Eu tô com DIT, né? O diário de incapacidade temporária. Então, eu tô afastada, vamos supor, há 8 meses. Então, você vai receber de acordo com esses 8 meses. Você paga o seguro de acordo com o valor que você coloca lá. Vamos supor, 5 mil reais, que é o seu salário. Aí, você coloca o DIT de 5 mil reais. Aí, você vai pagar proporcional a isso. Se eu não me engano, a Larissa até falou, cerca de 120 reais, beleza? Então, você vai fazer o DIT, que é esse seguro diário de incapacidade temporária, se você quebrar o dedo, se você quebrar o dedo, pra se proteger, caso você tenha que ficar parado. E aí, se você ficar parado 30 dias, você vai receber proporcional. Não é o diário de internação hospitalar, que é o DIH. Por quê? O de internação hospitalar, galera, vocês vão receber só se vocês estiverem internados, tá? Se vocês estiverem internados, aí vocês recebem. Mas quebrou o dedo, você não vai ficar internado. Vocês concordam comigo? Vocês vão ficar em casa, sem atender, mas não vai estar internado, então você não vai receber. Então isso tem que ser alinhado muito bem com a pessoa que orienta seus seguros. Dentro do Valor Odonto, quem dá essa aula é o Marcos, e ele é excelente, ele faz todos os meus seguros, a maioria dos meus dentistas fazem com ele também, e ele é ótimo. Então, quem quiser o contato, depois me manda um direct que eu encaminho o contato dele. Mas tem diversos tipos de seguros, dentro da aula do Valor Odonto a gente explica cada seguro, eu não vou entrar profundo aqui, eu só tô dando essa dica do DIT porque ela é muito, muito boa, e vocês precisam fazer, tá? Isso aí a gente tem que contar pra todo mundo, porque é muito perigoso a gente ficar sem esse DIT, fechou? Gabi, vocês conseguem fazer diretamente com algum representante de seguros, tá? Quem eu indico é o Marcos, que é da minha confiança. Então, eu já recebi várias vezes seguros por causa da questão da minha vista.
e foi super tranquilo, ele ajusta tudo pra mim, eu mando os documentos pra ele, é super rápido, super tranquilo, então ele é da minha confiança. Mas se você tiver algum gestor de seguros, também pode procurar, tá? E aí você explica a sua profissão, pergunta, né, o seguro que é legal pra você, mas guarda principalmente esse, que é o DIT, que é o Diário de Incapacidade Temporária, principalmente para quem é prestador de serviço, fechou? Galera, então definido esses 3 tipos de carreiras que a gente pode seguir, e a gente tem que colocar na cabeça que a gente não precisa seguir um só, a gente pode seguir vários, a gente pode usar de prestador de serviço primeiro para poder construir nossa clínica ou nosso consultório, ou você pode ter um consultório e depois evoluir para uma clínica, aí você vê que na clínica não é aquilo que você quer, aí você pode voltar a ter um consultório. Gente, nada é fixo, tá? Você pode seguir uma linha reta. Se eu já soubesse disso tudo, com certeza eu teria ido rápido para tomar uma decisão, mas você pode passar por outras carreiras. Por exemplo, tem dentista que ele é militar e tem consultório, e tem uma rede de clínicas, entendeu? Tem gente que é professor e tem um consultório, tem gente que é professor militar e consultório, né? Então, assim, a gente tem essas variações de profissões, variações de carreiras que a gente pensa. Dentro do Valor Odonto eu explico todas, né? E eu chamo quem trabalha com essas carreiras, eu não tiro isso do bolso. Então, tem um dentista militar, que é o Vinícius, tem a Isa, que fala do SUS. Então, tem todas essas carreiras lá dentro. E a gente não precisa ficar presa a uma carreira só, beleza? E agora a gente vai para o assunto que mais interessa aqui pra gente, que é o quê? Diferenciar de área de percentual. Como que a gente vai decidir o que é melhor pra gente, né? Como que a gente vai falar assim, cara, olha, diária é melhor do que percentual. Olha, percentual é melhor do que diária, beleza? A gente precisa sempre, gente, ter um bom senso, né? A gente precisa ter um senso crítico também de tudo. Eu vi outro dia, né, um post que deu até, tipo assim, sem brincadeira, o post da dentista, ela é até bem famosa, ela fez assim, ela dá cursos, né, ela dá cursos de gestão de clínica. E eu acho que como ela queria vender o peixe de abrir clínica, ela meteu pau, né, no percentual, entendeu? E ela meteu pau, por exemplo, como para dar independência ao dentista e ele seguir um plano de carreira de abrir clínica, porque é o curso que ela vende, ela fala como se fosse a pior coisa do mundo. E aí ela traçou uma verdade que, cara, tipo, com base em quê? Entendeu? Então a gente tem que ter muito esse senso de em base em que a gente está tomando as nossas decisões, né? Em base em que, quais são os parâmetros que a gente está tomando as nossas decisões. A gente precisa ter parâmetros. Então, quando a gente pergunta pro dentista o que é melhor, diário ou percentual, e ele responde, não sei, percentual é melhor porque é. Entendeu? Não é assim, né? A gente tem que ter parâmetro. Por que, Cacá, que eu gosto mais de rosa e eu não gosto de roxo? Foi o exemplo que eu dei no Valor Odonto Experience. Por quê? Porque o roxo é melhor, é minha paleta de cor, o rosa é minha paleta de cor, porque eu acho o rosa mais bonito. Então, a gente tem que ter parâmetros para comparar. Então, a gente tem que ter dúvidas. Então, a gente tem uma dúvida, a gente tem que fazer comparações e assim a gente chegar numa decisão. E não tirar uma informação do bolso e tacar aqui para vocês e falar que é uma verdade. Então, a gente constrói esse raciocínio crítico, tá? Então, é o que eu gosto de fazer dentro do Valor Odonto. Eu quero que vocês pensem, gente. Eu quero que vocês saiam da caixa e comecem a questionar. Poxa, por que o percentual vai ser melhor para mim? Poxa, por que a diária vai ser melhor para mim? Poxa, por que abrir uma clínica é melhor para mim? Ou trabalhar para terceiros é melhor para mim? Então, os meus dentistas que estão lá no Estúdio Oral, eles trabalham para terceiros e são muito bem remunerados e são felizes assim. Se eu pergunto para alguém lá, às vezes, eu já perguntei, você tem vontade de abrir clínica? De jeito nenhum, nossa, eu não gosto desse rolê de gestão. Eu prefiro ficar no mocho, eu prefiro atender meus pacientes e ir embora. Entenderam, galera? Então, a gente tem que pensar nesses meios. E o ponto principal que a gente vai discutir aqui, diária e percentual. Eu tenho dentistas que recebem diária e eu tenho dentistas que recebem percentual. Isso tudo tem que ser alinhado com o dentista. A clínica e o dentista, eles têm que conversar. E não ficar naquele cabo de guerra, entendem? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se valorizar, porque só juntos a gente vai conseguir evoluir. Mas para isso, gente, por isso que eu gosto dessa aula, a gente precisa construir um raciocínio. Até para que vocês consigam argumentar com os donos da clínica e os donos da clínica também consigam argumentar com vocês. Porque vocês precisam entender a nossa realidade também. O que envolve? A gente não tira uma diária do bolso e coloca para vocês, não. A gente não tira um percentual do bolso e coloca para vocês. Não, se o dentista está fazendo isso, ele está errado. Se o dono da clínica está fazendo isso, ele está errado. A gente precisa construir esse raciocínio, tá? E é esse raciocínio crítico, galera, que a gente constrói dentro do Valor Odonto,
beleza? A gente tá aqui para construir pensamentos fora do molde, porque ninguém lá na faculdade vira para você e fala que você vai receber, sei lá, uma diária de 125 reais. Igual uma aluna minha recebeu essa proposta. Uma diária de 125 reais, cara, é inviável, né? Não dá pra gente trabalhar desse jeito. Infelizmente, não tem como, tá? Então, como que você vai argumentar com o dentista? Né? Como que você vai argumentar pro dono da clínica que isso não tá legal? Beleza? É esse raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam aqui com a gente agora, fechou? Se alguém tiver uma dúvida, vai mandando aí que a gente vai prosseguindo aqui. E eu tô sozinha, então eu não sei o que tá acontecendo. Aí vocês vão me dando um feedback, fechou? Então, a gente tem que definir parâmetros, galera. O que são parâmetros, tá? São princípios do qual é possível estabelecer uma comparação. A gente não faz uma comparação sem parâmetro nenhum, entendeu? Então, parâmetro é como se fossem norteadores para a gente tomar uma decisão. A gente não pode tomar decisão sem parâmetros, sem poder falar assim, eu gosto da luz acesa porque não incomoda meu olho. Isso é um parâmetro, entenderam? Então, é simples. Mas muitas vezes aqui na internet a gente prega verdades sem parâmetros. Então, vocês têm que começar a questionar isso já de sempre, né? Quando o professor falar alguma coisa, claro que com toda a humildade do mundo, você vai perguntar. Às vezes, mas o senhor considerou isso por quê? Pra quê? Como? Entenderam? Para vocês não serem apenas uma amostra de manobra de qualquer informação que eles vão te dar. Então, por isso, galera, a gente definiu 10 parâmetros para que vocês possam, decidir, né? Sobre diária e percentual, beleza? Então, 10 parâmetros para a remuneração. Então, eu quero que vocês anotem aí, porque isso é importante, fechou? Então, galera do Valor Odonto aí tá tendo uma revisão. Só que vai ter uma hora que o assunto vai mudar o rumo um pouquinho, né? Que foi no Valor Odonto Experience. Porque a gente mudou algumas informações, fechou? Então, por isso que eu quis fazer essa live. Além dessa live ser muito importante para dentistas, ser informados, estudantes, é também para os meus alunos do Valor Odonto, tá? Lembrando, galera, eu vou lembrar mais uma vez que o Valor Odonto tá com um cupom de 30% e só vai valer até o final dessa live. Então, se você quer entrar dentro do Valor Odonto, a hora é essa. E tem o sorteio do Edson e tá contando quem está dentro dessa live e que é aluno Valor Odonto. Fechou? Então, vamos embora, galera. 10 parâmetros para remuneração. Primeira coisa, gente, eu adoro isso. Vocês não consideram índice de faltas e horas ociosas. Vocês acham, quando vocês vão falar comigo assim, nossa, Cacá, eu vou ganhar X% dentro de um consultório e é muito melhor que diária. Porque eu vou... Pensa só, por dia eu vou atender 8 pacientes e eu vou ganhar X, entendem? E aí vocês esquecem que existe a hora ociosa dentro do consultório. O que é a hora ociosa? A hora que você não está atendendo, tá? A hora que o paciente falta, a hora que tem feriado, tá? A hora que... Aí você começa a chorar, né? Eu sempre falo disso, gente. Vocês começam a chorar quando vocês começam a entender o quanto o feriado é ruim pra gente. E o quanto tem feriado nesse Brasil. Misericórdia. Vocês não têm ideia o quanto isso é ruim, tá? Principalmente pra quem é autônomo. Isso não é legal. Então eu vejo muita gente comemorando feriado. Enquanto você vê o CLT comemorando feriado, você vê a gente chorando, né? Isso também é plano de carreira. Então, por exemplo, o dentista que trabalha, né, concursado, ele não sofre com feriado, na verdade ele comemora. A gente que é autônomo, né, as pessoas que escolheram a carreira de autônomos, elas choram, né? Então a gente tem que considerar isso, gente. Índice de horas de faltas, que paciente falta, e horas ociosas. Um bom índice, gente, assim, numa clínica que tem CRC, numa clínica que tem gente que chamando o paciente toda hora, remarcando os desmarcados e insistindo para o paciente ir, não deixando ele faltar, gira em torno de 20%. Se só a clínica, seu consultório, o que você trabalha não faz isso, cara, provavelmente é muito mais o índice de horas ociosas e horas faltosas. Então, você precisa pensar que existe esse parâmetro. Então, por exemplo, se você trabalhar por diário, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida, tá? Mas se você for trabalhar para o percentual, isso vai fazer diferença na sua vida com certeza. Porque se o paciente falta, você não ganha. E se o paciente falta por diária, você não faz diferença nenhuma no seu salário, beleza? Segundo parâmetro, galera, custo e ocupação de avaliação, tá?
Se a avaliação é cobrada, ok. Mas se ela não é cobrada, e principalmente vocês como recém-formados, né? Vocês têm que pensar que provavelmente não vai ser cobrada essa avaliação, sendo muito realista, tá? Quem é recém-formado aqui e cobra consulta para avaliação? Eu queria saber se alguém cobra consulta para avaliação aqui. Se você não cobra, você tem que calcular isso na sua agenda. Então, principalmente em clínicas que vocês fazem avaliação, tá? Cerca de 30% da sua agenda provavelmente vai ser o quê? Vai ser avaliação, né? Você não vai ter 8 pacientes num dia e as 8 vão ser procedimentos. Provavelmente você vai ter avaliação naquele meio. Então, vai ser uma hora que você não vai estar recebendo por isso, se você receber por percentual. Agora, em clínicas com diária, você vai estar recebendo por isso. E muitas das clínicas por diária, você cobra, Bruno? Você cobra quanto? Isso é legal para você considerar quando você for fazer seu parâmetro, se é melhor ganhar diária ou percentual. Me conta. Tô esperando o Bruno responder. Então, Bruno, vou deixar aí você respondendo. Mas, por exemplo, se você cobra, isso tem que ser contado. E aí você vai contar esse custo, por exemplo, quando você ganhar percentual, fechou? Então isso tem que entrar na sua conta. Se você não cobra, você vai abater esses 30%, 30% por 40% na sua agenda. E você ganha o percentual, Bruno, desses R$150 ou você aluga consultório? E conta também. Se você ganha diária, isso não vai mudar, gente, porque a diária, muito provavelmente, você não faz avaliação. Tem um dentista avaliador que vai fazer isso. Mas se o paciente fechar o tratamento, eu não cobro. Então. Aí a gente precisa colocar isso tudo na balança, entender? Então, se o paciente do Bruno não fechar, ele não cobra. Mas isso tá na sua precificação, Bruno? Ele aluga. O aluguel de cadeira, galera, aí não é percentual, entende? Então, o aluguel é uma forma de ter um consultório. Então, ele vai entrar no plano de carreira de consultório. Não vai entrar entre a comparação entre diária e percentual. Fechou? Porque a maioria das vezes que a gente ganha percentual, a gente não ganha por essa avaliação. Mas se ganhar, a gente tem que considerar isso, ok? Então, é legal, Bruno. Valeu. Top. Gostei da consideração. Agora, o terceiro parâmetro. Vamos lá. Custos de material, tá? Custos e qualidade de material, principalmente. Fechou? Então, vamos supor. Você tá numa clínica, né? E a clínica, ela fala pra você levar os seus materiais. Então, você tem que colocar isso dentro dos seus gastos. Então, você recebeu, vamos supor, num dia que você trabalhou por percentual R$300, você tem que abater ali o custo da luva, o custo do material, o custo da silicona, o custo, sei lá, da touca, da máscara. Isso tudo tem que ser abatido, beleza? E se fornecem esse material, vamos supor, isso também tem que entrar no seu parâmetro. Porque tem que entrar no parâmetro de comparação. Beleza, eles me fornecem, mas o material é uma bosta. E aí? Vale a pena? Por exemplo, pra mim não valia. Eu ficava muito estressada com material ruim. Foi um dos motivos que eu resolvi abrir clínica, entendeu? Então, você tem que colocar ali dentro do material custo e qualidade. Se você ganha percentual, você tem que abater esse custo. Agora, normalmente, quando o dentista ganha diária, a gente tem o material todo nosso da clínica, entendem? Então, a gente dá tudo, luva, máscara, touca. A gente só não dá, por exemplo, no estúdio geral, broca, que é broca de peça de... broca de alta. As brocas de peça de mão são nossas. E a gente não... E a caneta e o kit acadêmico, tá? O resto todo é nosso, entendem? Então, todos os nossos materiais são fornecidos ao dentista. E isso tem que ser considerado. Eu vou ter que levar material? Se sim, quais materiais que eu tenho que levar? Então, esse é o terceiro parâmetro que vocês têm que considerar. E a qualidade desse material, porque também não adianta a gente ficar trabalhando com trem ruim. A não ser que você não importe com isso. Fechou? Ficou claro, galera? Então, a gente já falou de 3 parâmetros, ó. Horas ociosas, custo de ocupação e avaliação. E número 3, custo de material e qualidade do material. A gente tem que colocar isso tudo nos nossos parâmetros. Fechou? Agora o quarto. Índice de repetição. Índice de repetição, galera. A gente sempre esquece de colocar o índice de repetição, tá? Qual que é o índice de repetição em uma boa clínica que trabalha com bons materiais, né, num ambiente ideal? 10% de repetição. Quando a gente coloca a repetição, galera,
a gente não vai ganhar por isso. Então, se você ganha por percentual, se você vai repetir uma restauração, você tem que considerar isso também. Vocês entendem? Que vocês têm que considerar esse parâmetro? É de extrema importância vocês considerarem esse parâmetro, tá? Então, você vai ter 10% de ocupação da sua agenda com repetição, mas mais ainda o material, se você usa o seu material, tá? Agora, quando você ganha por diária, esse índice de repetição não vai existir, né? Ele vai existir, vai estar na sua agenda e você vai estar recebendo o seu diário do mesmo jeito. Por exemplo, a restauração hoje, por exemplo, a dentista estava lá e 2 peças não adaptaram e teve que moldar outra vez. Gastou meu material, gastou a minha diária e semana que vem ela vai ter que fazer o serviço de novo. E ela vai ganhar por isso, entenderam? Então, a clínica se responsabiliza mais pelo índice de repetição quando vocês ganham diária, tá? Vamos supor, ortodontista, o bracket soltou, né? Ele vai voltar com o ortodontista, vai gastar a hora, vai gastar o material e tudo mais, beleza? Então, existe um índice de repetição e acontece. E a gente tem que considerar isso normal, e é normal. Mas isso tem que estar dentro das nossas considerações quando a gente for pensar em percentual e diária, beleza? Então, bora para o nosso 5º parâmetro. Aqui que muda muita coisa, que eu mudei da aula do presencial para agora, gente. Taxa de cartão e imposto de renda, tá? Taxa de cartão. Desconta a taxa de cartão no percentual? Sim, desconta a taxa de cartão, não tem jeito, tá? E imposto de renda? Também, né? Tem que descontar. E, galera, foi o ponto que eu considerei com o pessoal. Até conversei com o contador sobre isso depois da aula, tá? A gente tem que descontar também do dentista da diária, né? Ele vai receber e vai ser abatido o imposto de renda. Se ele tiver um CNPJ, a gente vai pensar aí numa cerca de... E que seria o ideal, que é o ideal. Por exemplo, agora que a gente tá pensando nos nossos dentistas, a gente vai ter que pensar em abrir um CNPJ para cada um. Por quê? Para que ele pague menos imposto, né? Porque a gente tem que declarar, não tem jeito. Então, a gente tem que fazer essa consideração. Então, clínicas que trabalham com diária, a maioria trabalham com o CNPJ, né? Que o dentista contratado tem um CNPJ para que para ele mesmo o imposto seja menor, tá? E quando é pessoa física, gira em torno de 27,5%, tá? E aqui a gente vai trabalhar na casa dos 7% quando a pessoa está no anexo 3 e de 17%, 14%, 15% quando ela está no anexo 5%. Gente, isso é contabilidade, tá? Esse anexo 3, anexo 5, isso tudo tem dentro do valor odonto também. A gente tem 2 módulos de contabilidade, porque contabilidade é extremamente complexo. Não sou eu que dou essa aula, graças a Deus, porque eu preciso dessas aulas também na minha vida, mas são 2 especialistas, 2 contadores que dão essas aulas dentro do valor odonto, beleza? Então, a gente precisa saber essa questão de anexo, de qual anexo que o dentista tá, o consultório tá. Mas sempre é abatido quando você ganha percentual e sim também quando você ganha diária, você tem que pensar isso, que quando você for declarar vai ter um abatimento ali do seu imposto de renda. Fechou? Entenderam certinho? Pessoal, alunos aí do Valor Odonto também estão entendendo? Índice de inadimplência, gente, a gente tem que pensar nisso também. Existe um índice de inadimplência muito alto, tá? O que é inadimplência, Cacá? Ah, o paciente falou que vai pagar, depois não paga mais. O paciente, a gente gera boleto pro paciente. Essas aulas de contabilidade do Valor Odonto tá me salvando. Sim, essa aula de contabilidade salva muita gente, ô Vivi. Você acredita? Muita gente agradece demais essas aulas de contabilidade. É muito top, gente. É incrível. Beleza. Índice de inadimplência, galera. Existe inadimplência, né? Às vezes o paciente fala que vai pagar e não vai pagar. Às vezes o paciente fecha e depois não volta, né? E não traz o dinheiro. Às vezes o boleto é gerado e o paciente não paga. Começa a pagar muito bem, mas depois não paga mais. Então, existe um índice de inadimplência? Sim, existe, tá? Se você recebe por diária, isso pouco vai fazer diferença na sua vida. Se o paciente pagou ou não pagou, você vai receber sua diária do mesmo jeito, beleza? Essa é a minha maior dúvida, não sei como incluir no preço do serviço. Então, Ana, a gente considera hoje uma média, você tem que avaliar, tá? Eu acho que você tá falando aí do seu namorado, né? Se for, eu vou te explicar. Você tem que avaliar e fazer uma média de inadimplência da clínica dele. Se quantos porcentos, né? Vamos supor que ele tem, sei lá, 500 pacientes ativos. Desses 500, quanto que aconteceu já dele atender e não receber?
Aí você faz esse percentual, tá? Mas hoje tem uma média que gira em torno de 10 a 15% de inadimplência, principalmente para ticket médio mais alto, né? Para planos de tratamentos maiores, a gente tem esse índice de inadimplência, então é importante a gente considerar isso também. Fechou, galera? Isso é extremamente importante. E se você ganhar diária, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E Paloma, vi você aí. Galera, índice de evolução, né? Possibilidade de evolução. Dentro do percentual, galera, vocês têm muito mais possibilidade de evolução, tá? Isso eu começo falando assim, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas vocês vão ter muito mais possibilidade de evolução, por quê? Vai ser de acordo com a sua produtividade. Então, vocês ficam muito mais sangue no olho quando vocês ganham percentual. Vocês querem fechar plano de tratamento, vocês querem finalizar o caso logo para poder liberar a agenda para pegar outros casos, né? Porque a gente sabe que a gente é dentista e nosso dia tem 24 horas igual de todo mundo. Não tem como você colocar mais pacientes na agenda que cabe, né? Então, não tem jeito. Então, você vai ter uma possibilidade de evolução maior dentro do percentual. Dentro da diária, a evolução vai ser um pouquinho diferente. Vai ser quando, por exemplo, você tiver uma especialidade, você vai ganhar uma diária maior, tá? Então, a gente vai explicar isso melhor. Mas a gente tem que colocar dentro desses parâmetros a possibilidade de evolução. Dentro da diária e dentro do percentual. Normalmente, o dentro do percentual, vocês vão ter uma possibilidade de evolução maior. Fechou? Mas, Cacá, eu aumento 10% do meu procedimento para suprir inadimplência? Isso não aumentaria as chances de acontecer? Não. Bruno, isso não. Cara, hoje eu considero aqui na minha tabela de precificação, tá até com ela aberta aqui do meu lado, 5%. Não, mas você não vai. Porque o que a gente vai fazer? Sim, um procedimento mais caro, visto que é um procedimento, sim. Entendeu por quê? É os justos pagando pelos pecadores, entende? Por exemplo, o supermercado, ele faz isso demais. Ele sabe que tem, 20% das batatinhas que ele coloca lá são abertas e comidas dentro do supermercado. O que ele faz? Ele aumenta o preço da batatinha, entenderam? Por quê? Existe muito risco da pessoa chegar lá e comer dentro do supermercado e ninguém pagar por isso, entende? E é o que o brasileiro menos entende, que é os justos pagam pelos pecadores. Então, tem um índice de inadimplência e a gente precisa suprir isso, tá? A gente precisa considerar isso na nossa precificação, ainda mais se você tiver um índice de inadimplência alto. E o que você vai fazer quando o paciente recorre à objeção, né? Então, vamos lá, Bruno, deixa eu só tentar construir seu pensamento. É um pensamento difícil, mas a gente vai conseguir. Normalmente é ticket médio alto, beleza? Então, a gente faz muito parcelamento por causa disso. Então, o parcelamento já viabiliza tratamentos mais caros, entende? Só que a gente sabe também que a gente vai estar correndo um risco de inadimplência, tá? Então, esse 10% ele é suprido aonde? No próprio parcelamento, entendeu? Acho que, não sei se ficou claro, mas a gente supre isso dentro do parcelamento, tá? Mas a gente tem que saber que quanto mais parcelamento a gente faz, com quanto mais, por exemplo, boleto a gente trabalha, maior é o índice de inadimplência, sacou? Então, a gente supre isso dentro dessa questão do boleto, se for questão de custo, de ser competitivo, né? Competitividade de custo, por exemplo, competitividade de venda, que é melhor falando. A gente vai suprir isso com um bom parcelamento, entendeu? E construção de valor, né, Bruno? A gente não tá falando aqui só de preço, a gente tá falando de valor. Então, o paciente sabe, pô, chega numa clínica, tem televisão no teto, tem café, tem água, a gente tá construindo valor pro paciente, quando ele vê o valor também, ele não achar caro. Mas isso tem que ser considerado sim, mas você tem que considerar isso dentro da sua realidade. Se você tem um índice de inadimplência de 3%, não tem necessidade de subir isso, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho, mas no caso do parcelamento, as taxas são maiores, né? Não teria que aumentar mais que 10%? Sim. Por isso que a precificação é sinistro, Bruno, né? Eu faço um curso por causa disso, porque quando a gente parcela, por exemplo, a gente tem que considerar esses juros, entendeu? Porque o dinheiro, ele desvaloriza, né? Então, por exemplo, R$900 hoje não é R$900 daqui 2 anos. E se você fizer um parcelamento de 24 meses, você tem que considerar isso, tá? Então, tem que ter uma margem de lucro ali, considerando isso tudo, entende? Então, por isso que precificação é o cão. Porque às vezes vocês acham que estão ganhando e não estão ganhando dinheiro. Porque dividiu de 24 vezes, mas não considerou o custo do dinheiro, os juros em relação a isso. Aí vocês começam a se ferrar, entendeu? Bruno, cara, um dia nós vamos sentar e eu quero um dia sentar com vocês e conversar sobre isso, dentro do Valor Odonto, inclusive, o tanto que é difícil. Hoje eu tava mexendo na minha tabela de precificação, gente, e é um caos. Tipo, os laboratórios aumentaram, aí eu tenho que sair, tipo, é tipo uma balança,
Tem que sair ajustando tudo. Então, você acha melhor a venda por parcelamento em cartão, mesmo com a taxa que pelo... Não, eu não acho. Eu ainda acho melhor boleto, tá? Isso é perfil, gente. Mas depende, isso tudo depende. Isso é uma aula muito mais profunda que tudo, assim, que vocês imaginaram. Depende, gente, depende. Porque vamos supor que você não tem caixa. Se você vender demais por boleto, você quebra seu caixa. Porque você não vai ter dinheiro entrando, você vai ter recebíveis futuros, mas você não tem caixa agora para pagar suas despesas altas. Entende? Eu não pude vender por boleto muito tempo, porque eu não tinha caixa. Eu tive que construir um caixa primeiro para poder começar a receber por boleto. Então eu fazia o quê? Eu possibilitava muito mais o à vista, porque eu precisava de sustentar o meu caixa. Entenderam? Porque eu precisava de fluxo. Eu não tinha fluxo de caixa. Meu caixa estava zerado. Então eu tenho que ter um dinheiro ali no meu caixa para eu poder ter essa sustentação para eu pagar minhas despesas do mês. Entende? Quando você faz boleto, gente, a gente projeta isso muito para o futuro. E normalmente a gente pede 20% de entrada pra gente cobrir esses custos. Porque muita coisa a gente vai pagar à vista, entendeu? Tipo, sei lá, o dentista, você vai pagar ali à vista mês que vem o trabalho que ele fez. Então a gente precisa ter essa gestão de fluxo de caixa, que é uma coisa complexa. Tem que atualizar o tempo todo, o Bruno. A sua tabela de precificação tem que ser atualizada o tempo todo, tá? E oferecer ao cliente a opção dele pagar através de boleto também é importante. Sim, muito importante. Principalmente quando a gente fala de ticket médio alto, gente. Tipo, pô, tratamento de 30 mil reais. Quem tem limite de 30 mil conto aí na carteira, né? No cartão, liberado. É difícil, gente. Então, normalmente a gente faz isso com ticket médio alto. Fechou? Agora, vocês, recém-formados, que estão aí fazendo tratamentos com ticket médio baixo. O que é ticket médio baixo, gente? O que é ticket médio? Vamos começar pelo básico, né? Que a gente sempre fala. É tanto de que você recebeu no mês, dividido pelo número de pacientes. Isso é o ticket médio, entendeu? É a média que você recebeu desses pacientes. Então, o ticket médio baixo, eu acredito que vocês, como recém-formados, estão aí na casa de R$1.000, R$800, né? Sei lá, R$300, 400, 500, até R$5.000, a gente considera um ticket médio baixo. Então, o ticket médio baixo, gente, a gente não divide muito, não. Entendeu? A gente divide aí no máximo, aí quando a gente pensa aí de 5 mil, 12 vezes, entendeu? E tenta sempre fazer esse raciocínio de fluxo de caixa. Vocês precisam de dinheiro à vista se você tiver despesa. Por exemplo, você que aluga, Bruno, você tem um custo de despesa. Então, tenta pedir sempre aí uma entrada de 20% para você dividir de 12 vezes, entendeu? Para que você possa girar seu caixa. Porque você vai ter que comprar seu material, dental parcela, né? Mas vamos supor que você tem que comprar o material à vista. Vamos supor Botox, que não parcela. Quem trabalha com harmonização. A harmonização é um bicho para fluxo de caixa. Porque é muita coisa à vista. Aí é o cão. Então, por isso que o pessoal da ROF, eles não gostam de parcelamento, porque eles pagam muita coisa à vista. E outra, a ROF, ela vive de retratamentos, né? Eles têm retorno de compra. Tem muita compra que esqueci o nome disso, né? Que a gente compra toda hora. Então, a ROF, daqui 4 meses, o Botox vai vencer e a pessoa vai comprar outra vez. Entendeu? Isso, eu não divido mais 6 vezes por enquanto. Isso, você tem que raciocinar dentro da sua realidade, sabe, Bruno? A gente precisa raciocinar ali dentro do que a gente vive. Então, se for possível, beleza. Se está na sua precificação, beleza. Mas o meu ticket médio não chega nem a R$600 ainda. Isso. Então, você entender ali a sua limitação. 6 vezes tá ótimo. Né? Se o seu TKM tá de 600, cara, espera. Não divide mais que isso não, senão você vai arregaçar seu caixa. Entendeu? Então, esses são os raciocínios. Ó, isso tudo que a gente tá falando, galera, é para quem recebe percentual, é para quem recebe, para quem trabalha com consultório, quem aluga consultório, beleza? Quem recebe por diária não quer nem saber de ticket médio, de boleto, de percentual de cartão, não tá nem aí pra isso. Então, no mínimo, minha hora de aluguel eu pago. Isso. É isso que você tem que pensar, mais o material. Tudo, custo fixo. Você tem que colocar tudo de custo fixo aí pra você, tá? Quando você for fazer a sua precificação, pega os materiais básicos, pega dental básica e considera custo fixo, tá? Do mês. Tipo, sugador, babador, tudo que você precisa para fazer um atendimento clínico, tá? 8º parâmetro que a gente precisa considerar, galera. Vamos lá. Procedimentos, tempo de atendimento e especialidades, tá? Então, procedimento, tempo de atendimento e especialidades. Isso é um parâmetro, galera. Porque cada procedimento, ela vai ter um tempo. Se você faz uma limpeza, você vai ter um tempo X.
Vamos supor, você vai ter 60 minutos. Então, isso tem que ser considerado, tá? Se você tem tempo de atendimento, se você tem, por exemplo, você faz implante, o seu preço de custo hora é totalmente diferente de uma limpeza, entende? Então, a gente precisa entender as especialidades também pra gente entender o nosso tipo de remuneração. Então, a diária, por exemplo, de um clínico que gira em torno de 200 a 250 reais, nunca vai ser a diária de um implantodontista, entendem? Então, isso tudo vai variar também. E vai variar também no percentual. Se a gente for pensar aí nos procedimentos, se for gastar 1 hora para fazer uma limpeza, ok. Mas 1 hora aí para fazer uma restauração classe 2, será? Você não vai gastar 1 hora, você vai gastar 1h30, né? Se você for fazer, sei lá, 2 facetas de resina, você tem que considerar esse tempo também. Você vai fazer 2 facetas de resina, você não vai gastar 1h30, você vai gastar pelo menos 2 horas. Eu gastava 3 horas para fazer 2 facetas de resina. Então, isso tudo você tem que considerar. Então, vamos supor, você vai fazer 2 facetas de resina, você não vai ter o mesmo ganho que você vai ter, por exemplo, com 4 limpezas, entende? Então, isso tudo tem que entrar dentro dessa balança do parâmetro, ok? Pra gente considerar a diária ou percentual. Deixa eu ver o que você falou. A precificação é difícil demais, socorro, difícil demais. Sim, a entrada paga o meu custo fixo pelo menos, e o resto vai entrando com o tempo. Perfeito, Bruno, perfeito. Nono parâmetro que a gente precisa considerar pra gente decidir entre diária e percentual, qual que é o melhor para você. Ticket médio da clínica. Então, eu sempre conto, eu contei no Valor Odonto Experience, sobre a minha experiência com o ticket médio, né? A clínica me contratou, eu fiquei super feliz, gente. Eu saí de um lugar que eu tava trabalhando, tava ganhando bem, porque a clínica me ofereceu um percentual maior. Eu trabalhava numa clínica que eu ganhava 40%. E aí, o que eu tô brilhando agora? Eu mudei meu filtro. E aí, eu falei assim, aí uma clínica me ofereceu 50%. Socorro, gente, como é que eu mudo isso? Pronto. E aí uma clínica me ofereceu 50%. Eu não sabia nada de parâmetro, né, de comparação, de nada, o que eu vou fazer na vida. Bom, uma clínica me oferecendo 40%, uma clínica me oferecendo 50%. Qual das duas vocês iriam? A clínica que oferece 40% ou a clínica que oferece 50% de percentual? Eu quero que vocês me respondam. Eu vou te responder já, tá, Bruno? O que vocês acham, galera? Me responde aí. Se você tivesse 2 oportunidades de empregos e aí vocês quisessem escolher uma clínica de 40% que você já estava trabalhando ou é de 50%, qual das duas vocês escolheriam? Eu escolhi a de 50%. Me conta. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção, né? Isso aí, Joyce. Isso, Mari. Isso. Isso. Isso mesmo, galera. Quem viu a aula sabe aí, né? Que depende, gente, depende. Só que na minha época eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E que eu tô dando essa cabeça pra vocês, entendeu? E isso que eu quero que vocês entendam o valor disso. Porque eu tô tirando vocês do limbo, da ignorância que eu estava, tá? Porque a ignorância é cara, é muito mais cara do que o conhecimento. Porque eu fui uma idiota, tá? Eu peguei, saí dos lugares que eu tava trabalhando, tá? E fui pra clínica de 50%. Eu fui pra clínica de 50%. Crente que, poxa, top, né? Vou ganhar muito mais dinheiro, porque eu pensei, vou ganhar 10% a mais. Vou ficar rica, top, milionária. Só que não, gente. Não, porque eu não coloquei em parâmetro nenhum. Eu só coloquei no parâmetro do percentual. O resto não fazia ideia do rolê, entendeu? Então a gente precisa ter noção disso. Eu paguei muito caro pela minha santa ignorância. E eu nunca quero que vocês paguem pela ignorância, entendeu? Eu tô aqui pra isso. O Valor Odonto existe pra isso, né? Por isso que o Valor Odonto existe. Pra que vocês parem de pagar pela ignorância dos outros, suas, né? Suas próprias, mas que vocês tenham conhecimento pra saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Então, galera, eu fui pra abençoada da clínica de 50%, só que, né? Eu não tinha ideia do ticket médio da clínica. Isso é um ponto inicial, que é o nono ponto aqui. Então, eu não sei, né, o quanto que a clínica vendia, o quanto que aquilo ali, quanto que girava de dinheiro dentro daquela clínica. Eu não sabia se o ticket médio era de 100 reais, que era o máximo que eu ia ganhar. Se o ticket médio é 100 reais, eu vou ganhar no máximo 100 reais ali por paciente que eu atendo. Ou se era de 20 mil.
Então, eu não tive esse discernimento. E eu já tinha minha tabela Start, pra vocês terem ideia. Só que eu não tinha noção nenhuma da vida. Então, eu fui pra clínica lá. E aí vai entrar o 10º parâmetro, porque a gente precisa entender, né? Quanto que a gente vai... O que a gente vai olhar para escolher também, além desses 9 elementos, o marketing para captação de paciente? Qual que é o fluxo de paciente dessa clínica, gente? A clínica que me pagou 50%, eu fui para lá e fiquei 3 meses lá e atendi 3 pacientes. E desses 3, 2 só fecharam. Ou seja, eu ficava lá à toa. E a pessoa, né? Eu só ficava lá de boi de piranha mesmo. Por quê? A secretária era extremamente estressada. Não tinha um paciente que chegava naquela clínica, entenderam? Então, o que eu fiz? Eu abri mão de um lugar onde eu estava atendendo, onde eu estava trabalhando, onde eu estava ganhando dinheiro, para ir para um lugar para ficar à toa. 3 vezes na semana. Chora comigo, gente. Chora comigo. Então, o que aconteceu comigo? Felizona indo para os 50% de zero. Exatamente, Tami. 50% de zero, que é zero, gente. Sério. Fê, você não tem noção, gente. Eu ficava lá. Gente, eu rezava o texto da misericórdia. Eu lia. Eu começava a delirar. Eu estudava pra concurso. Chorava. Gente, eu chorava, mas eu chorava. Vocês não têm ideia do tanto que eu chorava. Eu falava assim, gente, será que não vai chegar pra... Gente, eu queria ficar na rua querendo chamar paciente pra entrar dentro da clínica. Vocês não têm ideia do meu pânico. Pânico. E desespero, né? E eu cheguei lá, gente, no primeiro dia, assim, toda alegrinha com minhas coisinhas. E a clínica, ela tá legal, sabe? Só que, cara, tipo assim, nenhuma ação de marketing. Os pacientes não viam a clínica. A clínica era no 2º andar. A portinha era uma portinha, assim, venda nova. Tipo assim, nada a ver. E eu lá larguei meu emprego. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. E volto com arrependida. Eu pedi pra voltar, né? Óbvio, porque eu não sou boba. Mas 3 meses já, eu penso assim, né? O primeiro mês, vamos fazer um teste, né? Aí eu falei, vou tentar, né? No 2º mês apareceu 2 pacientes. No 3º mês eu falei, não, gente, chega dessa palhaçada, não tô aqui de otária, não. E aí eu pedi pra sair, obviamente a clínica fechou, né? A gente já sabia que essa clínica ia fechar, né, gente? Era meio óbvio, tá? Então a gente tem que considerar isso, gente. Tem que considerar o ticket médio da clínica e se tem paciente, cara. Se tem paciente pra você atender. Porque senão você não vai funcionar. Senão vai ser 50% de nada, entende? E tem um custo o marketing, gente. E marketing é caro demais. Então, para uma grande clínica fazer marketing, custa muito caro. Pra gente fazer marketing, custa caro. Custa equipe, custa muita coisa, tá? Mas como a gente faz para ter uma noção da captação de pacientes de cada clínica? Cada pergunta, né? Ei, tudo bem? E aí, mas como é que os pacientes chegam aqui? Me conta, né? Como que é o fluxo de paciente aqui da agenda? Você tem uma agenda de algum dentista pra você me mostrar? Claro, discretamente, né, gente? Mas são perguntas válidas, eu acho. E hoje, eu perguntaria se eu fosse trabalhar. Como que é o fluxo de pacientes aqui na clínica? Ah, o paciente aqui é de 1 em 1 hora, a gente tem um fluxo bacana, a gente tem um convênio, a gente faz uma ação de marketing, a gente faz tráfego pago, entendeu? Porque vocês têm que perguntar isso, gente. Né, na entrevista, pergunte, é interessante, porque às vezes você pode até trazer ideias pro dono da clínica, né? Eu tava conversando com a Elisa e ela tá fazendo Google Ads, e aí ela falou, cara, eu tô levando o paciente pra clínica, top, porque ela ganha percentual, então os dois vão ganhar, né? Às vezes até vocês negociam isso de alguma forma, mas é importante vocês saberem como que os pacientes vão chegar até a clínica. Se vocês vão ficar lá dormindo, ou vocês vão ter um fluxo bom de paciente, entendeu? Para vocês ganharem em cima disso. Agora, para diária, isso faz diferença? Não. Para diária é lindo, gente. Para diária ele ficar lá sentado e falar, olha, se tiver paciente bem, se não tiver, amém, né? Então, mas normalmente o dentista que paga diária, ele faz de tudo para quê? Para que tenha fluxo de paciente. Porque eu não vou ficar pagando dentista para ele ficar à toa, entenderam? Então, a gente tem que ter esse raciocínio. Então, normalmente, a clínica que paga diária, ela tem alguma ação de marketing acontecendo. Ela já tem um fluxo ali acontecendo, mesmo que seja orgânico, ela tá com o paciente ali para atender. Então, às vezes, pro recém-formado, até a diária é legal para vocês terem um fluxo de paciente, para vocês terem experiências, né? Do que é melhor do que ficar sentado lá à toa, tá bom? Beleza? Entenderam direitinho? Os 10 parâmetros que a gente tem? Então, eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui com vocês, só para vocês entenderem. Então, índice de horas faltosas e ociosas, tá? Custo de ocupação de avaliação, custos e qualidade de material, índice de repetição, taxa de cartão e imposto de renda,
índice de inadimplência, possibilidade de evolução, procedimentos, tempo de atendimento e especialidades, ticket médio da clínica e marketing para captação de paciente. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que considerar na hora que a gente for fazer nossas escolhas. E agora a gente vai fazer uma pequena comparação. Não sei se ficou pequeno demais aqui, que era um slide, mas eu vou ler para vocês. Então, o que a gente faz agora, gente? A gente compara um com o outro. Eu fui fazendo isso com vocês, mas é legal a gente colocar um do ladinho do outro pra gente conseguir entender, tá? Eu vou ler, eu tô com ele maior aqui, mas aqui tá pequenininho. Vocês estão conseguindo ler? Ou tá muito pequitito? Eu tô conseguindo ler, e olha que eu não enxergo, hein? Tá de boa aí pra vocês? Me conte, galera. Eu tô vendo gente entrando no Valor Odonto agora, hein? Quem tá entrando no Valor Odonto agora vai poder participar do sorteio da aula presencial do Edson, tá? Então, fique atento, beleza? Fique atento porque ainda dá tempo para participar do sorteio da aula presencial do Edson, gente, que são 4 dias. Eu acho que eu vou pedir para ele, para eu estar lá. Esse está bem pequeno, né? Então, beleza, galera, não tem problema não que a gente vai falando aqui, porque falar não é problema com a gente aqui, tá? Então, gente, a diária. Faltas e horas ociosas não alteram o lucro, tá? Então, não vai afetar o seu lucro de diária quando a gente pensa em horas e faltas ociosas. Agora sim, no percentual vai, e altera cerca de 20%. A avaliação não altera o lucro, tá? A avaliação ela não altera de jeito nenhum o lucro da diária. Agora sim, o percentual ele vai ser alterado com a questão da avaliação, principalmente em lugares que não cobram a avaliação. Então, como vocês vão saber isso? Perguntando. Aqui cobra a avaliação? Ah, não, então eu tenho que abater das minhas horas que eu posso ser produtiva, que eu poderia estar, por exemplo, fazendo uma restauração, uma limpeza, eu poderia ter essa hora para ganhar dinheiro, mas eu vou estar fazendo avaliação. Claro que é o preço da oportunidade, beleza? Kaká, qual que é o valor médio de uma diária de implantodontista atualmente? Joyce, atualmente gira em torno de 800 a 1.200 reais. Acho que 1.200 foi a mais cara que eu já vi até hoje. Mas 800 a 1.200 reais uma diária de implantodontista, tá? Depende muito se é franquia, se é clínica maior, se é clínica menor. Mas hoje gira em torno disso. A nossa implantodontista hoje ela ganha R$1.000, se eu não me engano, tá? A diária. E aí você pode negociar também, né, gente? Tipo assim, vai ser uma diária fixa, toda semana a pessoa vai estar lá, então ela vai ter essa garantia de ter essa diária fixa. Sim. Ah, eu não falei isso no Valor Odonto Experience, isso é importante. Se vocês, por exemplo, combinarem, se a gente combinar com o dentista, vai ser fixo. Ortodontista Maria, gira em torno de 550, o ortodontista, tendo variações 500 a 550. Eu já vi alguns ganhando 450. E, por exemplo, quando faz planejamento de Invisalign, a nossa orto, por exemplo, a Mari e a Adri, elas têm um acréscimo, se eu não me engano, gente, eu posso estar falando bobagem, porque isso quem sabe é a Ana direitinho. Elas têm um acréscimo de valor. Por exemplo, protesista, né? A nossa protesista, cada cimentação que ela faz, ela tem um acréscimo também, principalmente de lente, as cimentações de lente de contato, que é um momento muito difícil. Então, tem um acréscimo também. Então, isso tudo pode entrar nas variações. Então, por exemplo, planejamento de Invisalign, se eu não me engano, é R$100 no acréscimo da diária a cada planejamento. E tem variações, galera. Dá pra gente negociar isso tudo, a gente pode sentar e trocar uma ideia, né? Vocês têm que sentar e conversar com o dentista pra chegar numa conclusão. Eu vou falar isso mais no final, tá? A avaliação não altera o lucro na diária e a avaliação do percentual altera. Na diária, os materiais são da clínica. No percentual, os materiais, GPI, pelo menos, são do prestador de serviço, tá? Na diária, a repetição não altera o lucro. No percentual, a repetição altera o lucro, sim. O imposto de renda e taxas na diária, o imposto de renda, sim, é descontado, mas é descontado direto, né, do dentista. Então, na hora que ele for declarar, é que ele vai ter o desconto de imposto de renda. Taxas não são descontadas, taxas de cartão não são descontadas. Agora, no percentual, o imposto de renda a gente já desconta de uma vez, porque a gente recebe o dinheiro do paciente, a gente emite a nota, então a gente desconta já de uma vez, e taxa de cartão também, tá? E gira em torno aí dos 15%, tá? Inadimplência na diária não é descontada, inadimplência na diária é descontada. Evolução de acordo com a especialidade normalmente acontece. Como que você evolui na diária? De acordo com a especialidade. Clínico recebe tanto. Você é protesista, recebe tanto. Você é especialista em ROF, recebe tanto, tá? Agora, a evolução do percentual é de acordo com as vendas, né?
A evolução que eu falo aqui é evolução salarial, beleza, galera? Procedimentos e tempos combinados previamente na diária. Uma coisa importante que vocês têm que fazer, quando vocês forem receber diária, vocês têm que estabelecer tempos. Tempos de atendimento. Vai ser atendimento de 10 em 10 minutos? Né? Não pode, não tem como. Né? Vai ser atendimento de meia em meia hora? Vai ser atendimento de uma em uma hora? Então, isso tudo tem que ser combinado previamente com a clínica, tá? Então, o tempo de procedimento tem que ser combinado previamente, beleza? E já no percentual, os tempos também tem que ser combinados, né? Mas aqui, ó, o que eu sempre comparo é que na diária, o dentista normalmente ele quer mais tempo. No percentual, ele quer socar a agenda, tá? E é o que eu não gosto do percentual. Porque às vezes o dentista ele quer socar a agenda e cai muito a qualidade, né? E não é, por exemplo, a minha intenção no estúdio oral. Eu não quero socar a agenda. Eu quero que a agenda tenha uma leveza, né? Então a gente tenta aqui dentro do percentual, a gente tenta deixar um tempo. O dentista comanda mais a agenda dentro do percentual e na diária é o dono da clínica que comanda. E aí aqui no percentual o dentista ele gosta de socar a agenda. E na diária, eu já tive gente reclamando, por exemplo, que ganha diária, que o dentista colocava, tipo assim, essa menina que ofereceu esse trabalho foi a Ana, né, a Elisa, foi R$125, se eu não me engano, a diária, e atendimento de 15 em 15 minutos. Aí é insalubre, gente. Aí a diária realmente não vale a pena, entendeu? Como que a diária não vale a pena? Sim, poxa, atender de 15 em 15 minutos numa diária de R$125, vocês acham que é uma coisa que vale a pena? Me conta. Me conta aí que eu vou tomar uma aguinha. Vale a pena, gente? Me conta. Ah, bom. Jamais, galera. Não vale a pena, tá? Então, quando vocês começarem a trabalhar, quem já trabalha ou quem não trabalha aqui, a gente precisa colocar isso na tabela, né? Pra gente ver que isso não vale. Ó, chega a ser um absurdo, sim, tem que ser denunciado, gente. Não, aí é surreal, tá vendo? 32 pacientes para doer. Não tem como, gente. Não tem como viver atendendo 32 pacientes. Eu não sei o que é atender 32 pacientes, gente. Eu nunca trabalhei assim. Até quando eu trabalhei em outras clínicas, nunca trabalhei atendendo 32 pacientes. Não é impossível. No meu ponto de vista, é impossível, tá? Não tem como você entregar qualidade. Aí a gente cai no limbo do preço, né? Não tem como, gente. Vocês acham que vai ter qualidade se atendendo 32 pacientes num dia? Maria, se for, por exemplo, um procedimento de 1 hora, eu acredito que 8 pacientes, né? Um paciente por hora, se você trabalha 8 horas, beleza? Se você é orto, eu acredito que meia hora, 20 minutos para um orto é super tranquilo, tá? Eu acho que o orto dá pra atender com qualidade com meia hora, né? É o que eu sinto lá com as meninas hoje. Meia hora pra elas é suave, então é tranquilo. Às vezes elas pedem até menos, falam, esse paciente pode marcar com 20 minutos, né? Aí eu deixo elas fazerem do jeito que elas quiserem, mas eu evito ter tumulto na agenda, entende? Então eu acredito que isso é bom. Qual é o percentual base de um clínico geral que a clínica já fornece os materiais, Cacá? O que eu vejo, Vivi, tá oscilando entre uma média de 30%, tá? É o que eu tenho visto. Beleza? Então, isso é importante a gente considerar, tá? Não sou orto, mas quero ser. Ah, que bom. Top. Eu gosto muito de orto. Eu acho que era uma das especialidades que se eu não tivesse caminhado para dentística, eu talvez teria feito. Se eu tivesse tido orto na faculdade, mas eu não tive, né? Eu tive greve. Então, nem sei se eu gosto de orto ou não. Mas eu acho lindo. Acho muito legal o orto, de verdade. Mas isso é só opinião, tá, gente? Procedimentos e tempos combinados, exatamente, isso vai influenciar na diária de uma certa forma e no percentual também. O TKM, né, o ticket médio não influencia no lucro na diária, tá? De jeito nenhum, isso não tem influência nenhuma na diária, mas o ticket médio influencia no lucro de quem recebe percentual, né? Então, se você trabalha numa clínica popular, que gera um TKM ali de R$1.000, você tem que saber que esse é o ticket médio que você vai ter. Ali, você vai ganhar 30% a 40% disso. Clínica pop paga cerca de 20% pro dentista, então, pensa. E é trash, então, às vezes, é melhor você trabalhar lá por diário, né? Apesar de não achar que é bom de jeito nenhum, beleza? Marketing não influencia no lucro da diária, viu, gente? E o marketing influencia muito no lucro do percentual,
Fechou? Agora a gente vai ver isso na prática, galera. Como que a gente vai ver isso? Olha eu fazendo uma bobagem. Quase que eu finalizar a live, calma. Vamos fazer uma simulação de um procedimento básico na ponta do lápis, tá? Então, eu vou colocar aqui um preço médio de R$150, que eu achei adequado, tá? Um tempo de atendimento médio para fazer uma restauração, uma limpeza, a gente vai considerar ali 60 minutos, tá? A gente vai considerar um índice de falta até baixo, de 20%. Vamos supor que sua clínica é top e que você tem uma CRC, que você tem uma galera ali fazendo o paciente ir. Então, você tem um índice de falta de 20%. A gente vai considerar um índice de avaliação média de 30% da agenda também, tá? A gente vai considerar um índice de inadimplência de 10%, que é baixo, que é ok. O material que a gente gasta, né, para limpeza e para restauração gira em torno de R$10,80. Eu considerei uma resina Carisma e considerei uma limpeza sem um kit de higienização, aquele kitzinho que a gente tá no final, sabe? Com escova, pasta, essas coisas. Só considerei o custo mesmo da limpeza e o custo mesmo da restauração. Fechou? Considerei ali uma restauração classe 1. Taxa de cartão, eu coloquei uma taxa bem razoável de 3%, tá? Vamos supor que ele vai pagar no crédito. E vamos supor que se você quiser dividir, né? Mas não é possível. Imposto, a gente vai considerar 12%, que é uma média, que eu considerei ali entre os 27,5% de pessoa física e entre os 15% também, que pode vir a chegar, se você tiver no anexo 5, mas ele pode chegar até 7%, então vai oscilar. Mas eu considerei um imposto ali médio de 12% e índice de repetição 10% da agenda, mais o R$10,80 por repetição, porque você vai gastar para ter repetição. Vocês concordam comigo? Você vai gastar para fazer a restauração de novo, então você vai gastar a sua hora mais o custo do material. Fechou? Entenderam direitinho? Eu falei meio rápido, mas ficou claro? Me fala aí se tá de boa. As considerações que a gente tá fazendo pra gente fazer isso na prática. Ok? Me dá um ok, galera. Eu sempre tem um delayzinho da live. Eu falo aí, tipo, uns 10 segundos depois que vocês dão um ok. Top. É muito bom dar uma aula, porque toda vez que eu vou fazer uma live, eu já dei essa aula, por exemplo, dentro do Valorodonto. E no Valorodonto Experience, eu dei essa aula a primeira vez. Então, é muito bom dar aula de novo, porque a gente fica muito mais seguro e a gente fala com mais propriedade, né? Porque eu fiz essa aula aí, gente, e eu fiz e refiz ela umas 200 vezes. Vocês não fazem ideia do quanto eu fiz e refiz ela para fazer no Valorodonto Experience. E eu perguntei para muita gente quais parâmetros mais a gente poderia considerar. Quem tiver alguma consideração para fazer também pode fazer, viu, gente? Porque esse conteúdo aí eu tirei, tipo assim, meio que montei mesmo, porque não tinha como, não tem nada, nenhuma referência sobre isso, sobre esse tema aí. Pelo menos nos cursos que eu já fiz, nas palestras que eu já fui, a gente nunca consegue chegar num consenso. Então, por isso que a gente tem que fazer essa construção de pensamento. Por isso que é difícil, tão difícil colocar num post o que é melhor, o que é pior, beleza? Então, agora vamos para a prática, a gente vai comparar com a diária e o percentual, esse procedimento básico, tá? Então, a diária, pessoal, a gente pensa numa diária de um clínico, ok? Um clínico geral, tá? E aí, esse clínico, ele vai atender a cada 60 minutos, combinados, e a gente vai trabalhar em 20 dias de atendimento, top? E aí, aqui tem a diferença que eu coloquei pro presencial, eu considerei um imposto, tá? Então, vamos supor que ele paga imposto, ele vai pagar ali 15% de imposto. Então, vai gerar uma diária ali de 4.250 no final do mês, que ele vai receber. R$4.250, que o dentista vai receber trabalhando por diária. Eu acho que não tem nenhuma consideração a mais para fazer dentro da diária. No Valorodonto Experience, eu não tinha considerado o imposto, mas nesse eu tô considerando, e eu acho justo considerar. Sabendo que especialidade de dentista é só negar imposto, tá? Então, mas vamos considerar que tá pagando imposto, tá? Então, você vai pagar ali, você vai receber no final do mês ou no final do seu ano, você multiplica isso aí por 12 e aí você vai saber quanto que você recebeu no ano, ok? Fechou? Então, você vai ganhar ali uma média de R$4.250 trabalhando 20 dias e atendendo 8 pacientes por dia. Atendendo ou não atendendo, você vai receber isso. Entende? Se tiver 6, se tiver 3, se tiver 1, você vai receber esse mesmo valor e os outros parâmetros nada vai influenciar. Então, o que vai influenciar aí? A sua especialidade, que é o custo da sua diária, tá? O procedimento que você vai fazer não vai influenciar, o imposto, a taxa de cartão não vai influenciar, inadimplência não vai influenciar, que mais que não vai influenciar? Marketing,
TKM, nada disso vai influenciar no seu resultado final, ok? Fechou? Entenderam? Agora a gente vai comparar com o percentual. O percentual, a conta é um pouquinho mais complexa, então dentro do Valor Odonto Experience a gente até refez essa conta aí, porque ela é um pouquinho mais complexa e a gente precisa considerar alguns fatores, tá? Eu considerei 15% da taxa já com o imposto de renda, então eu somei aqueles 12 mais os 3% de taxa de cartão e a gente tem que considerar as 127,50 de taxa, tá? Percentual, 40% de 150, então vocês vão receber, quem recebe percentual vai receber R$51, ok? Fechou? Vocês entenderam que o custo do procedimento era 150, a gente abateu o imposto, ficou 127,50. Depois a gente abate o seu percentual para saber quanto que vocês vão receber. Teoricamente, vocês receberiam R$51, tá? Vamos supor que vocês têm 10% de inadimplência e que a pessoa não foi lá, você fez o procedimento, você executou isso, já aconteceu isso demais comigo quando eu trabalhava em Lagoa Santa. O controle lá era muito ruim, porque era uma clínica meio que de bairro. E aí o dono era amiga da metade da galera do bairro. Só que a galera do bairro às vezes não pagava. E aí se ele não pagou, ele falou, fulano não pagou, então você não vai receber. Então eu tinha que ficar atrás também dos pacientes para eles pagarem, que era trash, né? Então era muito chato, porque às vezes eu falava assim com o paciente, olha, tem que pagar, né? Ah, eu sou amigo do fulano. Eu falei, mas o fulano, se você não pagar, ele não vai pagar. Então era uma situação meio chata. Então tem que ser considerado inadimplência também. Então a gente considera aí 10%. E é um índice muito baixo, tá? Então fica 45,90. 8 pacientes no dia, de 20 dias de atendimento, a gente considera aí 160 pacientes no mês. Fechou? Menos 20% de falta, porque não vai todo mundo, né? Você não vai ter certeza que vai todo mundo. E 20% ainda é muito baixo, viu, gente? Então vamos supor que vocês atenderam então 128 pacientes no mês, tá? Sim, cada procedimento. Em cima de cada procedimento, tá? A não ser, gente, aí pagou à vista, obviamente, vai ter uma taxa menor, não considera os 3%, você vai considerar 12%. Às vezes a clínica vai estar num percentual de imposto maior ou menor, né? Então, às vezes a clínica tá pagando 17% de imposto, você vai ter que considerar isso também, fechou? Então, 8 pacientes no dia, 20 dias de atendimento com 20% de falta, que é pouco, 128 pacientes. Menos 10% de repetição. Então, vamos supor que você tem só 10% de repetição, que você trabalha com material top, tá? Que você faz tudo top. Então, a gente vai ter ali só 10% de repetição, que vão ser 115 pacientes, fechou? Menos as avaliações, tá? Se a gente for considerar as avaliações, vamos supor que 30% da sua agenda é avaliação, então a gente tem que tirar esses pacientes. Então, no final, você vai atender ali no mês, considerando os 20 dias de atendimento, você vai atender 80,64 pacientes. Então, 81 pacientes, né, gente? Porque não tem meio paciente. Então, você vai multiplicar esse valor por 45,90, que foi o valor que a gente teria, tirando inadimplência e taxa de cartão. Então, a gente vai ganhar no final do mês 3.701,37, tá? Isso é uma simulação, gente, considerando os nossos parâmetros, tá? Então, acaba que você, dentro dessa simulação, considerando todos os parâmetros, você vai ganhar mais na diária. Só que vocês entendem que são parâmetros e que a gente tem que analisar cada situação. Se eu for sentar aqui e analisar a situação de cada um, é difícil. Mas agora vocês têm uma média, vocês têm uma forma de analisar. Para você sentar, conversar com o dono da clínica, para você sentar e negociar, entenderam? Então, esses são os parâmetros. E não do nada eu chegar aqui e falar para você que o percentual é melhor que a diária, ou que a diária é melhor que o percentual. Então, não tem como eu definir isso para você. Você tem que sentar e analisar o seu caso. Você vai sentar, vai deixar de ser preguiçoso e vai colocar isso na ponta do lápis, tá? Porque a gente precisa analisar, cada caso é um caso, tá? Então, quando às vezes o dentista me questiona, eu sento com ele e faço essas contas. Olha aqui se você fizer diária, talvez você vai ganhar menos. E pra mim é muito melhor. Por que pra mim, como clínica, é melhor? Quando a gente vai conversar com o dentista, eu tenho uma previsibilidade de caixa, entendeu? Eu deixo meu dentista muito mais confortável, né? Pra ele tem uma segurança, a diária dá uma segurança pra ele, mas eu tenho dentista também que preferiu trabalhar de diária, de percentual, ok. Mas aí a gente tem que alinhar essa diária para que fique de acordo com aquilo que a gente pode oferecer para ele também, entenderam? Então, qual que é o ponto principal, gente? Não é um cabo de guerra da clínica versus o dentista. A gente tem que trabalhar junto. A gente tem que, todos os dentistas, tanto dentistas quanto clínicas, tem que ter esses conhecimentos,
Entendem? Então, a partir do momento, por isso que eu falo que o valorodonto é para todo mundo, a partir do momento que você tem esse conhecimento, né, e que o dono da clínica também tem esse conhecimento, a conversa vai fluir. A gente vai sair do limbo da ignorância, de falar que é uma coisa porque é, entendeu? De falar que uma coisa é porque é, não porque tem alguma justificativa, entende? E a gente tem que passar para um pensamento de segundo nível. E é isso que eu questiono demais. Às vezes as informações aqui na internet eu fico meio com raiva. Eu falo, cara, calma, a gente não pode ter esse determinismo todo de falar que isso é isso por causa disso. Por que é isso? Entendeu? Por que a gente tem que engolir as informações dessa forma? Por que a gente não para e faz um pensamento crítico? Por que a gente não tem conhecimento? Por que às vezes a gente não busca em nichos parecidos do nosso, como que eles estão fazendo para remunerar os profissionais? Ou como que eles estão fazendo com uma precificação? Entendeu? A gente precisa sair da nossa bolha. A gente precisa sair disso tudo para a gente conseguir alinhar e entender. Principalmente ali, quando a gente fala de percentual, gente. Porque às vezes a gente entra nessa ilusão que eu caí. Que às vezes vai ser tipo, eu vou atender 20 pacientes, vou atender 20 dias, vou atender 8 pacientes, eu vou ter ali uma média de 160 pacientes, 160 vezes R$150, vamos supor que 50 vezes R$51, que é a conta que a gente faz. Qual que é a conta que a gente faz, gente? A gente faz 51 vezes 160, aí você fala, não, o percentual é muito melhor, entenderam? Mas vocês usaram só 2 parâmetros, vocês esqueceram todo o resto de parâmetro que a gente tem que analisar, tanto no percentual quanto na diária, tá? E existe um outro parâmetro também, gente, que a gente comentou lá dentro do Valorodonto Experience, que é, cara, às vezes você tá no início da profissão, às vezes é legal você experimentar outras coisas, às vezes é legal você ver outros ambientes, às vezes vamos supor, Cacá, não é o valor ideal que eu quero receber, mas calma, você tem que começar de algum lugar, entendeu? Que se ainda mais se for uma boa clínica, calma, tem uma oportunidade ali, e ali você pode ir crescendo, né? A gente citou o caso da Lara que tá aqui, Lara Gabriele, que ela veio negociar comigo o aumento da diária dela, e eu falei, cara, com certeza, você evoluiu muito aqui dentro, entendeu? Então a gente tem que sentar todo mundo e conversar, entendeu? E alinhar isso tudo, para que não fique esse cabo de guerra. Mas como que a gente faz isso, gente? Sem conhecimento. Entenderam? A gente nem sabe o que a gente pergunta. A gente nem sabe o que a gente questiona. Foi o caso que eu falei aqui dos 50%. A gente não sabe. A gente não sabe conversar. Porque a gente não tem o quê? Conhecimento, tá? Esse é o ponto principal. Deixa eu abrir aqui o outro slide, tá? A gente tem que andar de mão dadas. Porque, principalmente se o dono da clínica for dentista. Mas pensa só, mesmo se ele não for, gente, dentista, ele vai estar agregando para nossa profissão. Então, a gente tem que andar junto, né? Porque se a gente não estiver junto com ele, a gente vai causar uma desvalorização e uma intriga dentro da própria clínica. Que, no final, gente, sempre vai ser ruim para quem? Para o paciente e para a odontologia no geral. Então, a gente tem que ter essa consciência. Dentista e clínica, eles têm que ser amigos, eles têm que estar alinhados. E alinhados em cima de quê? De conhecimento, tá? E de flexibilidade também, para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa ter conhecimento juntos, ok? Então, essa é a intenção do Valorodonto, gente. É munir vocês de informações fora do mocho, de marketing, de gestão, de finanças, de tudo isso, para que vocês possam desenvolver, o senso crítico de vocês. E até mesmo saber, igual eu falei no início da apresentação, da live, é que, cara, às vezes ter uma clínica não é para você. Se você não gosta de empreender, se você não gosta de liderar, se você não gosta de gerir, muito provavelmente ter uma clínica não é para você. Se você quer ser uma referência, e se você não almeja grandes lucros e ganhos, e não quer ter esse rolê de gerir, né, uma empresa muito grande, às vezes a sua carreira é um consultório. O Carla, eu só quero ir lá fazer o que eu faço, eu amo fazer dentística, ou eu amo fazer orto, eu amo fazer ROF, eu quero fazer lá e não quero ter dor de cabeça quando eu for pra casa. Ótimo, seja um prestador de serviço, que o prestador de serviço vai lá, presta o serviço, vai embora e ele tem zero preocupação. Claro que tem que ser boas clínicas, por isso que eu sou a favor de boas clínicas, eu não sou a favor de clínica pop, eu não sou a favor de clínicas com um ticket médio baixo, porque não tem como. Alguém vai sair perdendo ali, né? Não tem como a gente pagar um bom dentista numa clínica que tem um fluxo ali médio de um ticket médio de 200, 300, 400, 500 reais. Não tem jeito, gente. Entenderam? Então, por isso que eu sou a favor disso, gente. As clínicas, boas clínicas, têm que viver conversando com os bons dentistas, para que a gente possa agregar mais valor dentro da odontologia. Só que isso tudo só tem um jeito, gente. Só tem uma maneira da gente fazer isso, tá? Que é conhecimento, né? Não tem jeito, gente. Mais caro
que o conhecimento é ignorância, tá? Então, vamos supor, pessoal, o valor odonto, nossa, é difícil pra mim, tá caro, né? Nossa, gente, tô parcelando um Pix pra vocês, tô dividindo um Pix de 12 vezes. 12? Nem sei quantas vezes eu tô parcelando o Pix. Então, tipo assim, tá com 30% de desconto. Gente, se eu tivesse feito valor odonto, eu teria economizado muito mais só nesses 3 meses que eu fiquei sem trabalhar, porque eu fui lá ganhar meus 50%, entenderam? E esse é o feedback de todos os alunos que eu tenho. Fala, Cacá, meu Deus, o valor odonto já pagou tudo que eu tinha que investir na vida nele, já pagou, no meu primeiro mês de trabalho. E vale, gente. Tipo o Bruno tá escolhendo as clínicas que ele quer trabalhar, entendeu? Então, assim, se você aplica, claro que o valor odonto é aquilo que você faz dele, né? Igual eu falei do Romero. O Romero aí, mas o Romero é um ponto fora da curva, né? Ele pega o negócio e executa. Ele é uma pessoa muito incrível. Mas o Romero, obviamente, ele pegou, saiu do valor odonto, né? Ele tava fazendo valor odonto, foi fazer estágio comigo, implorou um estágio sem remuneração. Ele não queria ganhar dinheiro. Ele falou, cara, eu só quero ficar aí aprendendo com você. Ele entrou sem remuneração, depois ele conseguiu. Tô tendo que recusar. Tá vendo o Bruno falando? Ele tá tendo que recusar proposta de trabalho. E o Romero, ele falou, saiu de lá. Ele morava lá no Buritis, pegava ônibus de graça todo dia, só pra ir lá no estúdio oral pra aprender, entendeu? Pra trabalhar, ia trabalhar de graça. Até que eu falei, cara, esse menino tá me entregando muito, eu tenho que pagar ele. E aí ele começou a ser remunerado como estagiário. Depois ele virou gerente, porque ele entregou tanto que virou gerente. E depois tá abrindo a clínica dele. Então, assim, gente, será que conhecimento é caro? Eu não acho, né? Eu acho que, igual eu falo, hoje o que eu mais invisto é curso. Não tem jeito, gente. Conhecimento tem um custo. E eu pago feliz, porque eu falo, cara, meu Deus, eu nunca ia saber disso. Eu nunca ia ter acesso a essa informação, porque a gente não tem. A não ser que a gente tenha experiência. Se a gente não tem experiência, eu não tenho experiência de gestor. Eu não vou conseguir fazer um curso de administração agora, entendeu? Eu não vou parar de fazer um curso de marketing. Não vou, então eu preciso de experiência. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer alguém que eu vou seguir, eu vou ler um livro, eu vou entender, eu vou ver aquelas pessoas que já fizeram aquilo e já passaram por aquilo, que é o que acontece no Valor Odonto. Beleza, galera? Seguinte, vamos lá. A gente tá com 42 pessoas presentes na live. Ô, Tami, tira print aí dessas pessoas que estão na live, porque vai ser o sorteio entre essas pessoas. A gente vai fazer, gente, a gente vai filmar. Eu não vou fazer ele ao vivo, a gente vai filmar pra vocês. Fechou? Porque a gente vai fazer o sorteio da aula do Edson. Tem que ter comentado na minha última foto do feed, tá? Tem que ser aluno Valor Odonto ativo, beleza? E é isso. Eu mandei lá pra vocês dentro do grupo Valor Odonto. E para os novos alunos que ainda não estão no grupo, não fique triste, calma, que vocês já vão ser adicionados no grupo. A gente vai sortear entre vocês que cumpriram todas as regras o curso do Edson de 4 dias. E eu tô querendo, gente, estar nesse curso também. Eu vou ver se eu me programo pra estar lá, tá? Porque esse curso é simplesmente incrível. Incrível, é um curso maravilhoso, é sensacional, tá? Então, esses são os últimos minutos. Calma aí que eu vou lá comentar. Pode ir lá comentar. Mas depois você volta pra live, porque tem que estar na live, entendeu? Então, você comenta de outro dispositivo aí. Mas o mais importante, galera, é que... Deixa eu colocar aqui, principalmente. Deixa eu abrir. Eu dei print de todo mundo aqui. A gente tá com a turma Valor Odonto aberta. Me perguntaram se eu tenho pretensão de abrir esse ano. Eu não sei, galera. Eu não sei quando que eu vou abrir de novo. Eu não tenho em vista. E toda vez que eu falo isso de verdade, né? Eu nunca sei quando que eu vou abrir turma de novo. Não tá dentro de um cronograma na minha vida. Eu abro quando dá, principalmente por causa do estúdio oral, né? Agora a gente vai dar uma pausa no Valor Odonto, que a gente vai montar o nosso setor comercial. Eu acho que isso vai me dar uma sugada boa, então eu acho que a gente vai ter um tempo aí pra demorar pra abrir pro Valor Odonto de novo, porque o Valor Odonto exige muito. Inclusive, hoje eu tava terminando de corrigir as atividades dos alunos. Dentro do Valor Odonto a gente tem atividades, tá? A gente tem o ranking, e eu vou soltar o ranking essa semana ainda pros meninos, porque tá atrasado por causa do Valor Odonto Experience. E a gente tem uma premiação desses melhores alunos no terceiro mês, mês que vem é o terceiro mês, né? Dos 3 primeiros lugares. O primeiro ganha o câmera intraoral, o segundo o jaleco e o terceiro livros, beleza? Então, é incrível. A foto que é pra comentar, Amanda, é a última foto, tá? A última foto que eu postei, não é só as fixadas, não, beleza? São 5 coisas que o currículo... que são melhores que o currículo. É isso, começa com o número 5. Isso mesmo. Então é isso, galera.
últimos minutos pro cupom Valorodonto 30 tá valendo, tá? E quem está agora... Cacá, eu nunca entendi como que eu mando a produção do Instagram. Bruno, como que... Ah, você fez outra pergunta também, eu vou te responder, tá? Como que você manda a produção do Instagram pro ranking, Bruno? É só você escrever lá quantos posts você fez, quantos stories você fez no mês, aí você consegue já a pontuação. Mas eu confiro, tá, jovem? Ainda mais agora que eu tenho equipe, mas eu sempre conferi, me dá um trabalhão danado. Mas a gente confere, tá? A gente vai lá no seu Instagram ver se você fez aquele tanto de post mesmo. Se você fez os stories, eu preciso do print daquelas bolinhas do mês, pra ver se você postou stories no mês, ok? Você fez uma pergunta importante e que eu te dei uma ignorada aqui e que eu falei que ia voltar. Deixa eu ver aqui. Ah, eu perdi. Era importante. Enfim, perdi. Se alguém lembrar aí, é isso aí. Deixa eu ver. Ah, ele fez uma pergunta seguinte, gente. Kaká, no caso de recebimento por diária, eu considero o custo de deslocamento e divido o restante pelo número de horas trabalhadas para saber o valor da hora? Ou tem mais coisa? Vamos lá. Se for considerar custo de deslocamento, tem que considerar o custo de deslocamento também no percentual, tá? Eu não considero isso no custo, mas pode entrar no parâmetro, né? O custo de deslocamento, ainda mais se for muito longe. Então, colocar ali a despesa, né? Isso é uma despesa profissional, sim, pode ser considerado. Mas aí vai ter que ser considerada também no percentual. E divido pelo restante do número de horas trabalhadas, sim. Para saber o valor da hora, sim. Não, só isso. Tem que considerar a hora do almoço, que é uma hora que você não trabalha. No geral, são 2 horas de almoço, então você não tá trabalhando, né? Não tá produzindo também. Beleza? Isso é um parâmetro também. Alguém me perguntou isso depois que a aula Valorodonto Experience acabou. Se hora de almoço conta. Sim, gente, hora de almoço. Né? Hora de almoço, por exemplo, lá na clínica são 2 horas. Então é uma hora que você não tá atendendo. Se você receber percentual, isso é ruim. Né? Mas se você recebe diária, pra você isso não faz diferença, tá? Então tem lugares que a hora de almoço é 1 hora, tem lugares que a hora de almoço são 2 horas. E hora que fecha a clínica também. A Malu, por exemplo, em Florianópolis, lá é muito comum as clínicas fecharem às 20 horas. Seria um sonho? Sim, seria o meu sonho. Mas aqui em Belo Horizonte isso não é comum, tá? Isso é muito comum no sul do Brasil, as clínicas fecharem às 9. Às vezes eu ligava pra ela às 8, 9 horas da noite, ela ainda tava na clínica. Então, às vezes ela agarrava e saía 10, 9 horas da noite, por exemplo. Então, também conta as horas que a clínica tá aberta, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha... Tá quase virando uma tabela de Excel essa aula? Então, também eu tô querendo fazer uma tabela de Excel. Eu tô querendo colocar isso numa tabela, gente, esses parâmetros, porque é bem legal pra gente avaliar. E a outra coisa que a gente tá querendo colocar dentro do Valorodonto também, aproveitar que tá todo mundo aí, principalmente os alunos, a gente tá querendo fazer tipo assim Como que seria, Tamis, a questão das carreiras? Tipo um quiz de carreiras, pra que ver qual perfil de carreira encaixa melhor pra vocês. Tipo assim, coloca os desafios, as vantagens e as projeções salariais, e aí vocês vão marcando. E aí, de acordo com aquelas marcações, traça um perfil de carreira pra vocês. Eu acho que seria muito legal, tipo um teste vocacional, sabe? O que vocês acham? Vocês acham top? Vocês acham que vale a pena esse rolê? Quem é aluno aí, fala comigo. E quem vai ser meu aluno também. O que vocês acham? Isso, tipo um teste vocacional. Top, né? Eu tive essa ideia. Eu tive essa ideia com a Nath Assis, que ela falou que faz a pontuação do currículo e tal. Eu achei isso muito legal. Aí eu falei, cara, eu achei essa ideia muito massa e meio que copiei, né? Tô dando os créditos aqui, mas achei muito bom essa ideia, muito boa. Isso, gostei, galera, que vocês apoiaram a ideia. Nossa, ajudaria demais, top. Um oceano de possibilidades. Isso. E planilhar. Mas pode ser perigoso, sim. Por isso que eu tô com medo, Bruno. Por isso que eu tô perguntando se vocês acham uma boa ideia. Por quê? Pode ser perigoso. É tipo assim, igual teste vocacional, né? Pra mim saiu, tipo assim, muita área da saúde, mas não foi nada específico pra odonto, por exemplo. Mas
saiu área da saúde e direito, entendeu? Então vai ser assim uma coisa que a pessoa tem que analisar, né? Pode me acusar, falar, eu fiz o teste vocacional e deu isso, eu queria outra coisa. Não, né? É um teste, né? Tipo um quiz, aqueles quiz da revista Capricho, né? Mas daria um discernimento, um direcionamento. Então gostei que vocês me apoiaram aí na ideia, galera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, quem entrou pro Valor Odonto, estou muito feliz com a entrada de vocês. A gente vai continuar, as vagas vão ficar abertas por tempo limitado, muito limitado mesmo. Agora eu tenho certeza que vai ser muito, muito mais limitado. Então, se você ainda quer entrar no Valor Odonto, as vagas estão abertas. E agora são os últimos minutos pro cupom Valor Odonto 30, com 30% de desconto, que dá quase R$525. Fechou, galera? É isso. Então, pessoal, a gente vai fazer o sorteio e já a gente posta o vídeo, se for hoje ou amanhã. Até amanhã a gente libera esse sorteio aí gravado, porque a gente vai conferir os comentários e quem estava presente até esse momento, às 105 minutos e 15 segundos da live. Fechou? Um beijo, boa noite, fica com Deus. Espero que vocês tenham amado e venham fazer o Valor Odonto, que é incrível. Beijos!